Olá pessoal, estamos no Fricção de Ideias Negócio, nosso podcast para falar sobre temas importantes relacionados a algumas marcas que também são importantes. Falamos aqui sobre marketing, vendas, experiência do consumidor, com resgate histórico de algumas marcas e hoje escolhemos uma marca que está em nosso coração, principalmente eu, que estou aqui desde os 6 meses de idade na cidade de Concórdia, que é uma marca que lá no início era chamada Sociedade Anônima Concórdia, que depois virou Sadia. E eu trouxe duas pessoas aqui especiais, né? Thiago tem uma amizade, uma admiração muito grande, né? Admiro você sabe disso, né? Um cara que hoje é um dos estrategistas de marketing, né? Que estão à frente de agências, de marcas, né? E vamos falar bastante sobre marketing e também o Ricardo aqui, né? Meu queridão do Papos de hoje, Galo Velho, 39 Papos de hoje em 2023, né, cara? Em 3 dias. Vamos lá, Thiago, se apresenta aí, por favor, pra galera, depois bora. Bora lá, então, eu sou o Thiago Cassiano, hoje estrategista do consórcio de agências O2 e Única, né? Entendo um pouquinho sobre marketing, aí gostaria hoje de poder compartilhar muitas das coisas aí que acabei aprendendo ao longo dos tempos, né? E aprendendo com a publicidade, né? Que foi exemplificada aí por muitos anos com a Sadia. E vamos falar sobre isso. Ricardo, fala quem você é, cara. Ricardo Evandro, também aí comunicador Ricardo ou Evandro? Ricardo Evandro, e aí tem o sobrenome, que daí é o problema. Mas dois nomes que parecem o primeiro nome. Ricardo, pois é, culpa do pai e da mãe, aí tu fala com eles. Ricardo Evandro, daí tem o sobrenome, aí eles se viram, né? Reinheimer ou Heinheim, aí tanto faz, né? Aí, né, o soletrado vai junto. Eu sou comunicador da Rádio 104 FM, também, né? Sou host aí do Papos de Hoje, o podcast oficial do HJ Conference, e estou aqui com essas duas pessoas ilustres. Eu estou me sentindo aqui um peixinho fora d'água, porque se esses caras estão aqui me chamaram, eu tô pensando o que eu estou fazendo aqui, mas espero poder agregar no que for possível também aí, e eu sei que tem muita coisa legal pra gente falar desse cara, Atílio Fontana, e dessa grande empresa Sadia também, e tudo mais que vem na história junto com isso, né? Tamo junto. Mas e quando a gente fala de Sadia, eu acredito assim que foi um grande exemplo de marketing, né? Total. Não tem como dizer que não, né? Desde a época que marketing talvez nem era considerado marketing, né? Onde tinha uma limitação muito grande de canais de comunicação. O que tu acredita que quando começou a Sadia, lá atrás, ainda que nem era Sadia, o que tu acha que ele fez certo? Eu acredito que o grande lance é a visão empreendedora do Atílio Fontana. Eu acho que esse é o grande segredo, assim, Ele era um cara muito visionário e à frente do tempo dele, né? Então acho que a visão dele fez com que ele conseguisse perpetuar a marca da Sadia para se tornar depois, obviamente, a marca da Sadia. E todas as pessoas que, obviamente que eu não vivi essa época, mas todas as pessoas que conviveram com o Atílio Fontana falavam de uma única coisa na visão do Atílio Fontana, né? Que era a valorização das pessoas. Ou seja, ele era um cara que tinha uma visão à frente do tempo e valorizava muito as pessoas que estavam com ele. E esse é um diferencial competitivo gigantesco, não só nos dias atuais, né, mas é um negócio atemporal. Né, e eu acho que ele fez isso com maestria ao longo de todo o tempo e por isso que ele conseguiu construir esse império que foi a Sadia. E quando a gente fala de visão, né, eu gosto muito de falar que pessoas que nem o Atílio Fontana, eles conseguiam enxergar através da parede, né? Total. Que é justamente o que é. O que é a visão? É você conseguir ver algo que ninguém consegue ver. Você conseguir projetar algo que ninguém consegue projetar. E aí vem uma coisa muito interessante, né? Que se nós olharmos para a história da Sadia, né, e Concórdia, né, onde foi o lugar onde tudo iniciou, na época era uma vila, né? Total. Quantos habitantes tinha Concórdia na época? Muito pequeno, cerca de 2, 3 mil habitantes. 3 mil habitantes, né? acho que era uma vila, né? Uma pequena vila de pessoas que viviam ali, e aí houve esse início, né, da Sadia. Eu acho que tem alguns pontos que são importantes, né? Eu acho que essa situação de visualizar, eu acho que é muito importante. Se a gente pensar, por mais que a Sadia era uma sociedade anônima, era uma empresa, mas a visão dele era uma visão cooperativista. Cooperativista, perfeito, né? perfeito. E era um isso sistema cooperativo, era um sistema cooperativo, e isso é atemporal. Hoje a gente vê grandes instituições, né? Sejam ligadas a financeiro ou não, mas grandes instituições cooperativistas que deram certo, né? Nós temos muitos exemplos. Eu acredito que a nossa região, ela por si só, ela é um berço de agroindústrias, né? Nós temos grandes exemplos, além da Sadia, nós temos a Perdigão, nós temos a Seara, nós temos a Aurora. Todas elas, todas marcas mundiais, surgiram aqui na nossa região, né? Muito próximas, Num raio de 100 quilômetros, nós conseguimos encontrar todas essas indústrias aqui hoje. E isso também se deve, né, à visão dos empreendedores que, obviamente, em cada uma das companhias conseguiram empreender e ter essa visão. Mas é uma visão cooperativista. Esse é um ponto crucial para a gente olhar. Por quê? Porque, além de depender das pessoas, que é o que a gente falou, naquela época a principal visão era
como é que eu vou produzir o meu produto? Eu preciso de um integrado. Esse integrado está onde? Ele está no campo. Perfeito. Como é que ele vai entregar o produto para mim me tornar uma recorrência, inclusive, né? Tem uma previsibilidade. Previsibilidade de mercado. Beleza, quanto que ele consegue fazer, quantos lotes de porco, né? Quanto que perde em cada lote, como é que a gente pode melhorar isso e tal. Então, começa essa visão meio que cooperativista que eu acho que é fundamental, assim, sabe? Eu acho que é um marco histórico assim para a criação da marca, propriamente da Sadia, mas de todas as agroindústrias, que é inicialmente ter essa visão cooperativista. E depois eu quero entrar em modelo de negócio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema, né, que foi, na verdade, criado, inclusive, né, pela própria Sadia, o seu Atílio Fontana. Vamos falar do modelo de negócio. Ricardo, cara, o que tu acredita, assim, que quando o seu Atílio Fontana decidiu, cara, Concórdia será o lugar? O que tu acha que passou na cabeça dele? A primeira é a loucuragem, né, cara? Pô, vou pegar naquele lugar que tem 3 mil habitantes, pra quê, né, cara? Você tem outros lugares que são muito melhores, mas eu quero voltar um pouquinho antes da história do Atílio, porque você estava falando do cooperativismo. Talvez lá da família dele já se tenha tido isso, lá no Rio Grande do Sul, né? Quando que da família dele, ele tinha muita base familiar de que o pai ali vai estar ajudando, mas a família toda trabalhando junto para fazer acontecer. E eu lembro muito bem que até na história da vida dele, da Atílio Fontana, ele fala muito sobre isso na autobiografia dele, sobre o fator da a comunidade estar ajudando, fazendo acontecer. Por exemplo, as festas de final de semana, toda a galera se reunia, né? Quando tinha alguma coisa para fazer, tudo cooperativo, né? Juntos. Eu acho isso bem bacana. Então quando que, né, Atílio veio para cá, e essa ideia foi junto com ele, né? Veio junto para Santa Catarina, e ele fez acontecer aqui também. Agora, ele podia ter ido para qualquer lugar de Santa Catarina. Tanto que ele ficou um bom tempo aí, né, em Bom Retiro, né, perto aí de Joaçaba, né, antigo cruzeiro, e ele podia ter se mantido lá. Mas aí em algum momento alguém, né, deu aquele start, Concórdia tem, né, um local legal para isso. E aí numa conversa aí com o prefeito daquela época fez acontecer. Eu acho muito bacana que ele detalha isso muito bem no livro, mas ele podia ter ido para qualquer lugar do Brasil, né? Visto algumas terras melhores, talvez, com menos íngremes, talvez, mas ele resolveu vir aqui. E talvez algumas coisas fizeram acontecer para ele crescer. E eu acho bem bacana ver que Atílio não teve medo de botar a cara para bater. Comentei com o Ali outro dia sobre isso, né? A primeira viagem que ele fez aqui para Concórdia, para vislumbrar aqui, ele demorou cerca de 12 horas para vir aqui de Joaçaba para cá. Coisa que hoje tu faz em 1h30, quem sabe, né? E aquela vez ele demorou cerca de 12 horas. É para pensar assim, quanto ele gostaria mesmo de fazer acontecer, sem medo de botar a cara para bater. Então foi bem bacana ver a história dele e a história de Concórdia crescendo junto então com o Atílio e a Sadia. Né? A Sadia foi plantada no centro de Concórdia. Hoje Total. É centro, né? Hoje é mas centro. na época era interior. Era interior. Né? Hoje é centro, né? Que loucura. E assim, quando a gente fala da Sadia, olhando para o modelo de negócio, né? Olhando lá atrás, né? Quando ele começa a Sadia, ele entendeu muito aquilo que tu falou, né, Thiago? Ele falou assim, eu preciso de pessoas. Então eu preciso produzir. Como é que eu produzo? Né? Como é que eu vou lá, por exemplo, pegar o suíno, né, começar lá no início, por exemplo, lá até na gestação, lá, né, eu consegui ter as matrizes e fazer a multiplicação para ter uma previsibilidade na indústria, né? Porque a indústria precisa o quê? Pô, é uma engrenagem que ela fica girando e precisa entrar a produção e matéria-prima para ser produto industrializado. E aí ele começou a ver a importância da família. Inclusive no livro dele aqui tem uma passagem que ele fala assim, fomenta a suinicultura, meus colaboradores dentro e fora da família. Então, porque ele entendia que lá na propriedade não era o pai que trabalhava, era toda a família. Era toda a família que trabalhava. Então, eu acho que a visão, por exemplo, de família vem muito desse lado cooperativo, né, que tu falou, né? E eu ainda adiciono mais um ingrediente, né, que era, quando a gente fala sobre ser visionário, né, e aí nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, mas quando a gente fala sobre modelo de negócio, o que é importante entender? Quais são os negócios que têm sinergia? E nisso ele foi mestre, ele foi maestro em conseguir fazer isso, né? Vamos pensar lá no passado, né? O Evandro falou um negócio muito legal. Ele demorou 12 horas para sair de Joaçaba e chegar até Concórdia. Por quê? Lembrando que isso para quem é de 80 km, né? Deixar claro, 80 km. 80 km, é um trecho de 80 km, o cara demorou 12 horas, porque estrada, então não tinha condições, precário, né? Então vamos imaginar, desde de deslocamento, né? E naquela época, qual que era o meio tradicional de deslocamento? Era a carroça de bois. É isso aí. Carro não era um negócio popular, né? Então, Reunidas, né? Que foi a primeira
a primeira companhia de transportes de ônibus aqui da região, ela foi surgir muito depois que a Sadia já tinha se instalado, né? Então a gente tem esse time, mas o que a gente tem que entender também sobre o modelo de negócio? Que essa mesma dificuldade que ele enfrentou de sair de Joaçaba e chegar até Concórdia, nós tínhamos em Concórdia para as comunidades do interior, né? Então ele também tinha que ter essa situação, desde como que ia fazer, como é que ia chegar o produto lá, ele ia ter que ter caminhão para chegar o produto, né? Seja o produto inicial, seja depois para trazer o produto de volta para cá, como que faria essa engrenagem girar, né? E aí ele começa a ter algumas coisas que são relacionadas ao modelo de negócio, e quando a gente fala sobre sinergia a Sadia chegou a ter, dentro do seu modelo de negócio, mais de 14 empresas que tinham sinergia, né? Então vamos dar exemplo depois de grupos de comunicação, vamos dar exemplo de redes de hotéis, vamos dar exemplo de posto de combustível, vamos dar exemplo de mecânica, tudo. Né? Tinha rede de mecânica, ou seja, 14 negócios que não tinham nada a ver um com o outro, se você for olhar, né? Eu imaginar uma emissora de rádio com um frigorífico. Cara, não tem nada a ver. Não, mas tem a ver porque tinha um propósito, né? Então quando ele empreendeu, né, que eu acredito que é isso, né? Quando ele empreendeu, ele foi um empreendedor, talvez o empreendedor mais, nem é a palavra empreendedor nato, eu acho que assim, é o empreendedor mais ousado que eu conheci, por conseguir fazer isso em vários modelos de negócio diferentes, mas todos com um único propósito, né? Que era conectar as pessoas. Esse eu acho que é um... E vem aquela questão assim, que eu acho que ele era muito focado em resolver o problema, né? Resolver o problema. Tipo assim, cara, eu não tenho hoje como me comunicar com o meu integrado. Cara, vou fundar rádios, mais fácil chegar. Aí agora começou a vir representantes para cá, para visitar a minha empresa, para vender o produto e não tem hotel. Cara, vamos fazer um hotel. Então, aquele cara que é muito focado na solução de problemas. E hoje, quando nós pegamos os modelos de negócio atual, você observa que muitas pessoas, seja empreendedor, colaborador, tem muitas pessoas reclamando, né? Hoje a gente reclama de várias coisas, né, sem focar na solução. Por isso que eu gosto muito daquela frase assim, cara, o que é externo tu tem que aceitar. O que é interno você muda. Pô, se eu posso mudar, você vai focar para mudar. Mas você reclamar de tudo, não vai chegar a lugar nenhum. Inclusive no livro aqui ele fala sobre uma coisa muito interessante, que tu falou do prefeito, né? Do Gelo Goss, que era do Gelo Goss, que era o prefeito da época. E o prefeito convidou ele para vir para cá para conhecer então que era o frigorífico Concórdia Limitada, né? Que era um frigorífico que estava com dificuldade, né, de conseguir inclusive ser construído. Né? E quando ele fala aqui, cara, que ele veio para cá em 42, ele falou assim, ó, vou dar um pulo em Concórdia. Olha só. Então, atendendo esse apelo do prefeito, resolvemos certo dia dar um pulo em Concórdia, isso em 42. Ou seja, essa dia começou em 44, né? Então tu imagina, o cara vai dar um pulo em Concórdia, né? Para dar uma olhada no que eles estão me convidando. Vou ver o que é essa cidade. E se ele, né, com certeza ele não sabia o impacto que ele estava prestes a gerar. Né? E não só numa cidade, cara, mas eu acho que em pessoas. Acho que esse é o principal. Com certeza. Porque mudou a vida de muitas pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui nesse momento, né, dentro do Memorial Atílio Fontana. Que foi a casa do Atílio Fontana. Foi a casa dele, inclusive, né? Porque em 42 ele deu um pulo em Concórdia. Não, e o bacana é pensar assim, ele deu um pulo em Concórdia em 42, a Sadia, né, em 44. Foram 2 anos de trabalho, né, ali por detrás, fazendo acontecer de várias formas. Mas foram 2 anos. Hoje em dia, né, a gente pensa 2 anos, pô, é muito tempo, né? E naquele tempo as coisas andavam mais devagar. Porém, todavia, entretanto, ele não perdeu o foco, a vontade de fazer acontecer. Claro que ele já trabalhava com um setor aí de alfafa, com porcos, né? E muito ligado à linha férrea também, né? Então tinha muitas coisas aí que ele estava muito além, né, do que o tempo. É a visão do aparelho, né? O Evandro fez um recorte muito legal porque ele poderia ter colocado a Sadia em qualquer lugar, né? Eu acho que aí tem 2 quês, assim, né? Como empreendedor, né, e como empresário, eu entendo 2 coisas. Uma é a oportunidade e a outra é a ocasião. Eu acho que ele foi apresentado em Concórdia para isso, né? Ele viu a oportunidade, viu a ocasião e falou, é o momento certo. Porém, pensando em logística, era muito melhor para ele ter feito como fez a Perdigão, né? Instalado em Videira, instalado em Capinzal, que eram regiões onde nós tínhamos a linha férrea, né? Um importante meio de escoamento do produto. Né? A linha férrea interligava Rio Grande e São Paulo, que era o principal eixo que iria ter que abastecer depois. Né? Então, quando ele vem e se instala em Concórdia, eu acredito muito que tem essa situação, né? A oportunidade. Ele veio, visualizou a oportunidade e falou, vou continuar esse projeto que o pessoal começou aqui e vai dar certo, né? Então acho que esse é um ponto crucial, assim. Tanto que ele fala aqui no livro, né, que inicialmente, quando foi ele convidado, ele falou assim que a galera inclusive insistiu, né? Inclusive o prefeito insistiu para ele assumir, né? E ele fala assim, cara, que na hora ele respondeu que não,
né? Porque ele falou assim, imagina, tinha uma estrada de ferro mais próxima, ficava a 40 km de distância. Para ter uma ideia, ele falou assim, para ter uma ideia das condições das estradas, o ônibus ele ia num dia e voltava no outro por causa das condições da estrada. E quando ele chegou em Concórdia, ele cita assim, ó, eu cheguei coberto de barro em Concórdia, né, cheguei coberto de barro, ele foi dormir para o próximo dia ele fazer a reunião, né, isso que é um trajeto de 80 km que ele tinha ido de Joaçaba. E ele falou assim que várias vezes ele teve que sair do carro, né, junto com as pessoas que estavam com ele para empurrar o carro para chegar em Concórdia. Essa situação, a linha férrea mais próxima aqui nossa, né, era Volta Grande, né, que é interior aqui de Alto Bela Vista, né, que foi um dos lugares que ele visitou. Ele fez uma comitiva para fazer uma visitação e a intenção inicial dele era ter criado a Sadia, né, em outro lugar, em Volta Grande, nessa região aí especificamente aí de Alto Bela Vista. E vem aquela questão assim, né, eu acho que todo empreendedor, porque existe uma diferença muito grande entre empreendedor e empresário. O empresário é o cara que tem o CNPJ, né, nós temos vários empresários, né, mas o empreendedor é o cara que ele constrói algo, né, e muitas vezes tu tem empreendedor que não tem CNPJ, né, o cara pode ser um CLT, o cara pode ser um cara que faz alguma coisa na comunidade. E eu acho que é aí que vem a diferença, né, quando tu pega o Atílio Fontana, eu acho que ele foi um empreendedor. Tanto que, talvez, ele foi menos empresário do que empreendedor. Porque o risco, assim, vamos dar um exemplo, assim, um empresário jamais olharia, por exemplo, eu tenho que escoar a produção. Qual é o agente fundamental de escoar a produção? Logística, já era desde o passado. Não se discute. Tá ligado? Não faz sentido nenhum colocar numa cidade que não tem logística. Zero. Construir a logística. Zero. Mas aí que tá, assim, um empresário que coloca na ponta do lápis, o que ele vai fazer? Não, velho. Aqui não é lugar. Não é lugar, óbvio que não, cara. Outro lugar. Que não. Mas aí agora vamos pensar nesse mesmo aspecto. Aí vamos olhar para o lado do empreendedor. Quando ele vem para uma cidade que tu não tem condições técnicas de escoar a produção, quando você tem estradas ruins e tal, e ele vem e ele se transforma em um agente transformador do município. Mas, no geral, cara. A população entende aquilo como o quê? Progresso. Verdade. Esse cara está nos ajudando a crescer, esse cara está promovendo o progresso, né? Então eu acho que esse também é um ponto crucial ali. Eu acho que em toda a história, legado dele, eu acho que é uma das coisas, assim, sem sombra de dúvidas, que ele fez muito certo. Desculpa, eu imagino assim o pessoal, né, com o antigo frigorífico Concórdia falido, chegar um cara de fora da cidade e dizer assim, eu vou fazer acontecer. Um forasteiro. 60 pessoas lá que trabalhavam lá dentro, de repente dizer assim, poxa, será que esse maluco vai fazer acontecer aqui ou não? E ele mostrou em pouco tempo que era possível. E ainda aqui, inclusive no próprio livro dele, ele comenta, né, que quando ele chegou aqui, estava em descrédito esse espaço. Por que estava em descrédito? Porque não estava dando certo, e os cotistas estavam em descrédito. Então todo mundo falou assim, pô, cara, beleza, o cara vai pegar aí, mas imagina a desconfiança nisso, daí vem a questão da visão empreendedora, né? Quando tu é empreendedor, com certeza, ele trabalhou de sol a sol, cara, ele se dedicou pra caramba pra conseguir. É a frase dele, né, Ali? O que tu fizesse na vida? Trabalhei. É a frase dele, cara. E aí vem uma coisa interessante que eu acho que o Thiago, né, comentou aqui sobre as pessoas, né? Então quando tu vem para um lugar, né, onde tu desbrava, né? Porque aí existe uma coisa, né? Ser um desbravador. Né, você abrir a picada, né? Você abrir o trilho do meio do mato, né? Ser um desbravador. Então ele foi um desbravador. Quando as pessoas viram que ele estava desbravando e trazendo o desenvolvimento, olhando para a família, talvez a família começou a ver realmente que era um lugar que ela poderia ficar, constituir, por exemplo, né, o seu crescimento e tal, as pessoas começaram a fazer o quê? Ir junto com ele. E aí que eu acho que veio o crescimento, né? Por isso que eu digo hoje tem muitas companhias, de vários tamanhos, pequena, grande, que a visão para as pessoas ela é muito curta. E aí vem outra coisa também, hoje é difícil as pessoas terem a visão da empresa como sendo algo benéfico. Né? Tem muitas pessoas assim, cara, eu vou trabalhar. Eu sou o cara lá que eu recebo no final do mês, 6 horas e vou trabalhar. E aí vem um negócio que talvez a época, se fosse hoje, né, começar hoje uma Sadia, né, em 2023, que nós estamos nesse momento aqui gravando, né, 80 anos depois, talvez o modelo de negócio de pessoas não daria certo. Então eu acho que ele estava, uma coisa que eu gostaria de falar agora, eu acho que ele estava no time certo. Né, eu acho que ele pegou exatamente assim, era um momento onde tinha vários ingredientes na mesa que talvez ninguém sabia, mas onde que tinha o time certo. Eu vou dar outro exemplo, que eu acho que ajudou muito essa dia, tanto que o Atílio Fontana tinha uma oração para o concorrente, cara. Ele tinha uma oração para o concorrente. Ele falava que todo dia ele fazia uma oração para o concorrente, ele agradecia o concorrente. O que o concorrente fazia? Vou dar uma passagem da oração dele. O concorrente fazia ele trabalhar mais. Total. Fazia ele inovar. Né? E aí quando tu fala assim, por exemplo, assim, pega o raio, que nem o Thiago falou, 100 km de distância nós temos várias grandes marcas concorrentes da Sadia. Por quê? Aí vem o efeito do reflexo, né? Com o exemplo arrasta.
Exato. Então acho que ele deu o exemplo, né? Muito provavelmente se ele tivesse se instalado em Videira, não teria dado certo, porque era muito próximo e ia ser uma concorrência muito próxima. Por pessoas, inclusive. Por pessoas. Então ia ser uma Não, disputa. E aí eles não iam conseguir edificar o que edificaram. Mas sabe o que me pega muito? É assim, vamos pensar na chegada dele lá em 44, né? 42, 44 ali, entre a chegada e fundação, enfim. Nós estamos falando que de 44 a 52, vamos pensar na época, vamos nos transportar lá 80 anos atrás. A dificuldade, qual era a dificuldade? Cara, a dificuldade era logística. Né? Então eu não tinha condições logísticas de fazer nada. Qual era a logística mais próxima? A logística mais próxima era a via férrea e tal, mas dependia de chegar o produto lá e tal. Quem é que em sã consciência pensaria num momento kamikaze e fala o seguinte: cara, eu vou comprar um avião, vamos fazer um aeroporto aqui em Concórdia, vamos colocar os franguinhos dentro da aeronave e vamos mandar para qualquer lugar do mundo, porque isso é um negócio que nós vamos ganhar tempo, porque o avião é muito mais rápido que o trem. Então isso é pensar totalmente diferente. Cara, o cara ele tava fazendo um processo de recuperação de uma marca que estava em descrédito, que ele estava fundando uma marca nova, e nós estamos falando num espaço de 8 anos. É muito pouco tempo para você pivotar e falar: vamos fazer uma empresa de transporte aéreo. Inclusive, assim, a galera que quiser assistir agora, nós temos um especial que a gente fez aqui da Transbrasil. Então, se você clica aqui, a galera vai colocar o link para você, assista aí o Transbrasil, que a gente fala tecnicamente com profundidade sobre o que aconteceu, né? Visionário, né, cara? Um pouco só, né? Não, pensar que ele pegou uma ideia que já estava pronta lá, né? Exato. E num grande, né? Pensa Rio e São Paulo, né? Algo assim que, tipo, o que um cara de Concórdia, né? Lá do interior, ele podia ter simplesmente ficado só na região aqui. Mas pra que ele vai pra lá? É que, logicamente, o Ali fez um recorte muito bom quando o Ali fala o seguinte, que ele não era um empresário, ele era um visionário. Acho que esse é um recorte fantástico, porque qualquer empresa, você se estabelece em um lugar e você vai crescendo de dentro para fora. Ou seja, eu sou de Concórdia, eu vou crescendo o meu negócio aqui, eu vou ampliando horizontes. Então eu vou tentar conquistar o mercado de Chapecó, eu vou indo num raio, né? Numa espiral, eu vou conquistando mercados até que eu seja muito forte no sul, para que aí... E ele vai lá e fala: eu vou ser direto o cara de Rio e São Paulo, e depois a gente vê o que vai acontecer. Então é uma visão muito avançada. Eu acho que todo empreendedor, né, todo visionário, ele é ousado, né, cara? E assim, vem aquele negócio, imagine quantas vezes ele passou perto de uma falência ou da... tomar a decisão, talvez, de, pô, cara, se der errado isso aqui, cara, eu tô com a minha empresa em risco, né? Eu acho que aí vem a questão de novo, empreendedor e empresário. O empresário, ele tem muito menos palpite ao risco, né? O empreendedor, ele tem muito mais palpite, né? Ele arrisca muito mais, né? E, cara, quando a gente fala ali, por exemplo, né, da Sadia, provavelmente dito no sentido da inovação, né? Nós sabemos que vários momentos eles inovaram de forma extraordinária, assim, né? Seja lá, por exemplo, tu falou do marketing agora. Eu acho que a maior inovação, né, que a Sadia teve, no meu ver, foi quando ela decidiu ser Sadia. Porque ela começou a considerar o nome Concórdia, e aí falou assim: cara, não, é uma marca que não é comercial, né? Você pensa, coloca no cardápio lá, Sociedade Anônima Concórdia. Os caras vão ficar na dúvida: se é anônimo, será que eu devo? Será que é anônimo? Será que é uma coisa que vai ter problema? Pô, e daí de repente ele traz uma marca que Sadia, que tem um duplo sentido, né? Tanto que hoje as pessoas nem sabem que essa nome é Concórdia, né? Olha Sadia mais como sendo algo sadio. Sadio. E uma marca que hoje, cara, é muito forte, né? Muito forte. O que tu acredita, assim, a maior sacada? A minha sacada é essa, tá? Não sei qual que é a tua sacada, assim, do Atílio Fontana. Eu acho que eu gosto muito de ver a história do Atílio, né? Assim, quando que ele estava ainda em Bom Retiro, ele já tinha essa vontade, essa dedicação de ir além. Tanto que ele fazia já venda de porcos e tudo mais com o eixo Rio-São Paulo. Então, a sacada dele que eu vejo, assim, é de não ficar só isolado, né? Pô, eu vou continuar aqui nesse eixo aqui, Concórdia, Bom Retiro, Cruzeiro, Joaçaba, né? Contextualizando para cá, vou deixar só aqui, não, eu vou além. Mas a sacada principal dele foi pensar assim: poxa, de que adianta eu ficar só aqui se eu vi lá no passado que vale a pena ir além? Porque financeiramente é viável. E aí entra novamente aquele fator familiar. Ele fez questão que a família dele viesse para cá também, trabalhar com ele. Já falecido o pai dele, a mãe dele estava sozinha no Rio Grande do Sul. Então ele fez questão que a mãe dele viesse
também para a região. Os irmãos dele, né, fizeram parte de muitos dos grandes momentos da vida, mas também foram sócios do próprio Atílio em hotel, né, em armazém e tudo mais. E eu acho muito legal essa sacada dele de fazer acontecer com a família junto, ou seja, não deixar de lado aqueles que são parte dos seus. E aí depois a gente vai para o Sadia em si. A gente estava conversando antes sobre algumas coisas que ficam na memória, e eu tenho muito na memória aquela bola da Sadia que era dada para muitos, né, que ali trabalhavam, né, final do ano, né, e tudo mais. E aí eu penso que a parte humana de Atílio Francisco Xavier Fontana fez a diferença. A parte humana dele de trabalhar desde lá, dos seus 13 anos, quando ele começou a enrolar alfafa, né, quando ele veio aqui para Bom Retiro e quando ele fez o Sadia acontecer, a Sadia acontecer, foi muito humano. E esse humano fez a diferença para ele conseguir gente que abraçasse a causa junto com ele. Ele tem uma frase que eu acho muito célebre, que ele fala: ninguém ganha dinheiro sozinho, né? Então essa frase dele demonstra muito sobre isso, sobre pessoas, né? E embora ele tenha envolvido a família, muitas pessoas também que transacionaram com ele não eram familiares e ele considerava como se fosse da família, né? Então eu acho que até esse próprio recorte, quando ele fala, né, as pessoas da família, ele também está falando sobre isso. Ele não está falando sobre os familiares. Família com sangue. Só não está falando sobre a família Fontana. Ele está falando de todas as pessoas. Era uma grande família. Era uma grande família. Então isso faz parte, né? Faz uma parte de uma história muito grande, né? Aqui ao lado nós temos a família Andrade, né, que morava aqui do lado, né, que não era familiar, né, mas que gerenciava um dos negócios que era essa parte mecânica e logística. E ele considerava o seu Andrade como um irmão. Então tem muito sobre isso, né, sobre como que era feito. Mas eu volto nesse negócio do modelo de negócio por conta da sinergia das coisas que ele conseguia ter a visão, assim, ser visionário. A Sadia chegou a ter um supermercado, que muitas pessoas lembram, né? Que era o Super Sadia, né? Hoje... Cara, e assim, era um sonho o Super Sadia. Eu, quando eu era criança, eu cheguei a me arrepiar. Quando eu era criança, cara, meu pai e minha mãe não levavam, porque não tinha condições. Mas quando eu fui, entrava no Sadia, cara, hoje é talvez como ir num shopping sem nunca ter ido num shopping, né? Entendeu? Era um negócio, uma indústria ter um supermercado. Hoje, nós estudando sobre o modelo de negócio, tu entende assim, cara, por que ele fez isso, né? E aí vem a questão da qualidade de vida dos seus colaboradores. Total. Quando você se orienta para pessoas, você vai olhar todos os negócios que têm sinergia para facilitar a vida das pessoas, né? Então há um ponto muito característico, né, que algumas pessoas aqui da região vão lembrar, que é a fila do espinhaço, né? Então isso tem a ver por quê? Porque... Não, é verdade. Não, é verdade. Não, sim. É que eu tava pensando quando tu começou a falar, você veio memória afetiva. E isso você estar orientado a pessoas. Né? Você olhar e falar o seguinte: como é que eu posso proporcionar para pessoas que talvez não tenham condições financeiras de comprar um peru sadia, de comprar um frango sadia, mas de comprar um subproduto da minha marca que talvez eu descartasse, né? Para que essas pessoas tenham condição. Então estar orientado para pessoas, né? Eu acho que o modelo de negócio do Super Sadia é um modelo de negócio muito legal, assim como foi o Hotel Alvorada, assim como foi a Rádio Rural. O próprio, né? Ser Sadia. Ser Sadia, né? Então ter essa visão à frente do tempo. Se a gente pegar historicamente aqui, né, em 57, a fundação da Rádio Rural, né? A Rádio Rural ela é um dos veículos de comunicação mais importantes da região sul do Brasil, na história dela, né? Por quê? Porque o ponto inicial é por que ela surge. Ela surge para a comunicação da marca com o produtor rural lá. Para chegar lá, né? Como é que eu aviso o produtor rural que ele tem que deixar os suínos preparados para o carregamento? Como é que eu explico para ele que ele tem que suspender a ração X horas antes porque nós temos que provisionar o abate, né? Então, e até hoje, Thiago, até hoje falar na rádio, né? Hoje já está avançado. Hoje ainda acontece na rádio, mas hoje já tem um aplicativo. Mas pensa assim, mas até hoje, isso historicamente ali está até hoje, isso atravessou gerações. Mas isso é por quê? Porque vamos pensar em demanda logística, né? Precisava para o abate, o suíno não poderia estar ainda digerindo a ração, ele já precisaria ter já terminado aquele processo digestivo. Então, se os leitões chegassem aqui ao frigorífico
e tivesse ainda fazendo esse processo, os leitores tinham que ficar parados dentro do caminhão, ou ia ter que ter um espaço onde eles ficassem parados para esperar eles fazerem a digestão para daí ir pro abate. Então ele faz o quê? Ele pensa o seguinte, como é que eu consigo avisar e sem telefone. E aí sem telefone. É o rádio. Então vamos montar uma emissora de rádio, porque daí eu consigo avisar o cara. Eu tenho 2 caras de rádio aqui e eu queria que vocês... Tem uma galera que vai assistir isso aqui que talvez eles não conseguiram entender o que é isso. Eu queria que nós fizéssemos uma encenação de como funciona hoje. Funciona até hoje, mas imagina na época. Primeiro, não existia aplicativo. Inclusive, posso dizer para vocês que eu apresentei durante 2 anos o Informativo Sadia. Informativo Sadia. Então assim, faz uma palhinha do que é o Informativo Sadia. O Informativo Sadia era mais ou menos assim, era um recorte mais ou menos assim. Dentro da rádio, da programação. Dentro da rádio, eu entrava ali... Que horário mais ou menos? O horário que sempre entrava era 11h55, né? 5 para no almoço, o cara parou para almoçar e era antes do Jornal do Almoço, então era o momento mais importante ali, né? 11h50, 11h55 até o meio-dia, né? E aí basicamente vinha olha como que vinha. Vinha um fax da Sadia, né? Uau, a pessoa da Sadia... Explica o que é fax, meu. Aí nós vamos ficar 3 horas. Né? Não, assim, ó, Cássio, coloca uma foto de um fax aqui pra galera saber como é que funciona o fax. Na Sadia o pessoal escrevia lá uma folha de papel, né? Passava no fax. Escrevia à mão a folha, né? O nome da pessoa e aí era basicamente como se fosse uma tabela de Excel, né? Então dizia lá, tipo, o nome do produtor, o tipo, se ele era produtor de suíno ou não, né? O lote, o horário que ele tinha que suspender a ração e o dia do carregamento, né? Então isso era feito manual, pegava-se essa folha e aí imagine uma impressora, né? Tem a foto aí do fax, então imagine uma impressora. Colocava-se essa folha nessa impressora, essa impressora passava esta folha, transformava a informação em dados, ia via linha telefônica e lá na ponta, que no caso era na Rádio Rural, recebia, o fax lá recebia essa informação e aí imprimia, né? Era a evolução do que seria uma impressão a longa distância, né? Era o e-mail. Era o e-mail da época. Então eu recebia lá. E aí, quando eu cheguei, eu tinha muita dificuldade de entender a letra do Vivente que fazia. Quando tu chegou, ainda era manual, ainda era a mão livre. E aí eles começaram a fazer datilografado. Mas tu fez a mão livre, ele tinha a mão livre. Quando eu cheguei, logo ali... Mas ensina aí, Thiago, ensina pra nós aí. Basicamente tinha lá, então vou fazer agora aqui com... Uma encenação. Uma encenação. Dizia lá assim, atenção, integrado, Sadia, Alexandre Weimer... linha Tateto, o seu carregamento será às 12h50 do dia 22, suspender a ração 6 horas antes do carregamento. Atenção, Ricardo Evandro de linha Borboleta Alta, a data do seu carregamento será dia 14/2, suspender a ração 7 horas antes do carregamento. Basicamente era isso. E a suspensão da ração ela tinha uma diferenciação porque era o processo logístico, ou seja, o caminhão passava nu. Se o lugar era muito mais próximo, tinha que suspender muito mais horas antes a ração. Se o local era muito mais distante, suspendia menos, porque tinha o processo logístico para chegar. Então tudo isso tinha esse cálculo. Olha só, cara, é uma inovação ou não é uma inovação? Total. O cara só, vou fazer uma rádio para informar a meio-dia e 11h50, 11h55, o meu produtor que está almoçando, que está ouvindo, ele vai saber a informação. Não tinha aplicativo, não tinha telefone na casa dos produtores, cara. Pensa isso, que loucura. A Rádio Rural, como eu trabalhei lá, eu consegui vivenciar muita parte dessa história, né? Desta época, porque, né, foi uma das emissoras mais importantes da época, né? Uma das maiores emissoras do Brasil. Por quê? Porque aí a gente vem sobre visão e modelo de negócio. A visão da Rádio Rural não era ela dar lucro. Não tinha essa visão de dar lucro. Não era o objetivo. O objetivo era comunicar. O objetivo era o quê? Precisamos fazer a melhor emissora de rádio para quem? Para pessoas. Né? Indiferente se era integrado ou não. A função deles não era só comunicar com o integrado. Precisava comunicar com o integrado, mas a visão dele era entretenimento. Deixar as pessoas felizes. Isso tem que ser um modelo de negócio que, enquanto o cara não estiver trabalhando, ele tem que estar ali tendo uma programação de qualidade para ele poder descontrair. Né? É quase como se a gente falasse que o Atílio Fontana inventou a rede social da época, porque basicamente a rádio era isso naquele momento, né? Então a Rádio Rural, ela chegou a... E tinha rádio em Concórdia na época? Não tem Concórdia não, é a primeira. Não, foi a primeira. Chegavam outras ondas aqui, e assim, não tinham emissoras de rádio na região, Ali. Nós temos que pensar isso, foi a primeira emissora de rádio da região, né? Então começa por isso. Antes da Rádio Rural, o que nós tínhamos era o sistema de som
né, da bodega do Caetano Tchuqueta, que eram Nossa alto-falantes, Senhora. e as pessoas se comunicavam por ali, né? Então era próximo da rodoviária, as pessoas ficavam ali para ouvir quais eram os recados, esse era o negócio. Então é uma evolução muito grande. Mas a Rádio Rural ela é importante por quê? Porque a Rádio Rural, na época que ela foi a Rádio Rural, ela foi maior que a Rede Gaúcha, por exemplo, né? Em expressão. A Rádio Rural... Era mais expressiva que a Rede mais Gaúcha. expressiva que a Rede Gaúcha, né? Era um sonho para um comunicador trabalhar na Rádio Rural. A Rádio Rural transmitia Campeonato Brasileiro, né? Quando na época apenas 5 emissoras de rádio do Brasil transmitiam o Campeonato Brasileiro. A Rádio Rural ela tinha, através das linhas telefônicas da Sadia, em todos os estádios a linha de transmissão do Brasil inteiro. Então nós estamos falando que Caramba, velho. São Paulo, Morumbi, por exemplo, tinha um telefone da Rádio Rural que ligava direto para o Morumbi. Cara, eu não sabia disso. Lá dentro. Então esse é um processo, mas a visão dele era o quê? Preciso ter um negócio de entretenimento que a função é informar as pessoas e não precisa dar lucro. Por isso que dá certo. Porque a visão dele, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não é o meu negócio, não é o core Não é o meu business. negócio, eu não preciso ganhar dinheiro com perfeito. isso. Isso tem que me ajudar a ganhar dinheiro em outros negócios. Caraca. Mas eu acho que assim, Thiago, até, né... Óbvio que ele também não pensou assim, vou montar um negócio para dar prejuízo. Não. Mas eu acho que assim, aí que vem a visão do empreendedor. Tem que ser viável, né? Mas aí vem a visão do empreendedor. Porque muitas vezes ele vai fazer coisas que pro empresário não faz sentido. Não faz sentido. E ele vai falar assim, mas por que tu tá fazendo isso? O empresário pede. Ele fala assim, eu tô fazendo isso por causa disso. Não, mas não faz sentido. Isso aqui vai acontecer daqui 10 anos. Então o empreendedor tem essa visão, que eu acho que ele consegue pegar assim, por exemplo, cara, eu vou montar uma fábrica de xícara porque eu tô com dificuldade de tomar café numa xícara de porcelana. E eu sei que se todo mundo tomar café na xícara de porcelana, meu negócio de café vai vender mais porque vai ter o gosto é diferente. Não é um copo de plástico. Exato. E cara, eu acho que o Atílio Fontana ele tinha uma habilidade, cara. Assim, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Eu acho que eu vejo muito, eu acredito em algumas coisas que não acontecem à toa, né? Eu acho que quando ele veio pra cá, por exemplo, que ele viu a dificuldade, e assim, eu digo um negócio que eu sempre falo pra todo mundo. Quando tem uma dificuldade em alguma coisa, lembre-se, ali mora uma oportunidade e poucos vão ver. É verdade. Poucos vão ver. Por quê? Sempre tem uma dificuldade que tu faz, tu vira as costas e vai embora, vai procurar uma facilidade. Só que o empreendedor, ele fala assim, cara, tá difícil. Show de bola, quer dizer que eu tenho menos concorrência. E a concorrência que eu vou ter nessa dificuldade, ela vai ser muito aguda. Vou dar exemplo, pegar a Perdigão. Porque é o mesmo cara que viu numa dificuldade, pegar a família Brandelize ali e tal e tudo mais, né? Que tu tava falando antes de nós começarmos, que também uma dificuldade E transforma as histórias são oportunidade. muito parecidas, né? A Perdigão, ela chegou a ser dona do maior grupo de comunicação da região sul do país, que era maior que a RBS na época, que era o Grupo Catarinense. Grupo Catarinense, Né? O grupo que fica em Joaçaba ainda, né? Fica em Joaçaba. o Grupo Barriga Verde, né? Se transformou depois em Grupo Catarinense, mas era o Grupo Barriga Verde. Chegou a ter 27 emissoras de rádio e 14 estações de televisão. E os na caras região em sul do Videira, que é uma cidade que hoje é melhor que Videira. Concórdia. Né? Mas a visão tanto do Atílio quanto do Saul Brandalize, ela era muito parecida. próxima, assim, muito alinhada, assim, né? Eles, embora concorrentes, eles conversavam muito, né? Eles trocavam muita ideia, eles entendiam que o negócio deles tinha sinergia. Ecossistema. Isso é Ecossistema. Então, eu acho que esse é um ponto crucial. Viu, Thiago? Vamos pulando aqui, porque, cara, Bora. eu acho assim, inclusive ouvindo você falar agora na Rádio Rural, por exemplo, eu não sabia. E quando a gente começa a escavar histórias, cara, tu parou pra pensar quanta história tem da história? Então, eu acho que um dia nós vamos ter que fazer mais um especial só da Rural, uma só do Ser Sadia, que nós falávamos assim, pô, ele começou a patrocinar times de vôlei, o Tandy, por exemplo, né, que veio pra Concórdia palestrar 2 vezes, né, pelo HJ, ele falava que ele vinha jogar em Concórdia contra a Sadia. Entendeu? Então, assim, a Sadia, ela fez várias inovações em várias áreas. Eu acho que daria 300 podcasts tranquilamente, né? Mas vamos avançando assim. Ivan, tu é um cara de rádio, né? Eu ainda quero bater um pouquinho mais nessa tecla de rádio. Eu sei que tu é um cara de rádio, você está na rádio hoje, você trabalha na rádio, porque o Thiago é um pouco híbrido, né? O Thiago é mais híbrido, mas você ainda trabalha na rádio. E hoje, por exemplo, olhando lá para trás, né? Vamos imaginar assim, você hoje chegando numa cidade, todo o histórico do Atílio Fontana, não tendo uma rádio, né? E você fala assim, cara, aonde você começaria a buscar os equipamentos? Planejamento estratégico. Pô, possivelmente ele não entendia sobre rádio. Nada. Daí, o que que tu faria? E o que esse cara fez na época para conseguir construir a Rádio Rural em 1957? Eu acho loucura pensar assim que ele fez acontecer algo que talvez para muitos, tipo assim, por que vai fazer uma rádio em Concórdia, né? Ou por que vai fazer, né? Agora vou além também, né? Videira, vou colocar uma TV agora aqui, vamos fazer acontecer. Pô, e o Atílio fez acontecer uma rádio
e vislumbrou que isso era necessário para que a comunicação fosse melhor lá com o cara que está lá a 22 quilômetros e a estrada quase não chega lá, né? E aí precisa que o caminhão... As ondas do rádio chegavam. As ondas do rádio chegavam, né? E aí como que vai fazer acontecer isso? E mais uma vez a história do Atílio fez acontecer porque lá desde a infância dele ele não teve medo. Ele fez acontecer desde a infância porque ele buscou informações, ele buscou junto com pessoas de fora, e aí a gente entra aqui no eixo Rio-São Paulo novamente, onde ele tinha informações externas de como fazer acontecer. Mas eu acho muito legal, bacana, é ver que ele podia ter saído de Concórdia para qualquer lugar fazer isso. Mas ele queria fazer aqui. Porque ele viu que aqui tinha um meio grande, transformador, né? Algo transformador, fora do normal. E eu quero fazer uma pergunta agora, para a gente entrar numa outra discussão. Pegar a história do Atílio Fontana, eu tenho uma tese, que toda pessoa que sofre, ela tem alguns ingredientes que são fundamentais para as coisas darem certo. Persistência, acho que foco, concentração, fazer por algo muito maior do que ele. E o Atílio Fontana, por exemplo, perdeu 2 esposas. Ele ficou viúvo 2 vezes. Tu imagina um cara que nessa construção da vida dele, ele perdeu 2 esposas. Inclusive assim, ele perdeu ambas, né, que ele perdeu e ele ficou muito triste por isso. Tu acredita que essas perdas que ele teve no meio do caminho, né, que não foi só essas, né, você tem só 2 esposas, foram outras também, elas fizeram um pouquinho essa obstinação, essa gana de construir por algo muito maior que ele? Eu vejo hoje o Elon Musk fazendo isso, vi o Steve Jobs, né, no sentido de fazendo isso também. Então, assim, tu acha que isso cooperou para ele chegar onde ele chegou? Não, e ele pensava muito na família. Eu penso aqui que ele tinha filhos, ele precisava fazer acontecer para que aqueles filhos continuassem, né, dentro do ciclo, né, mas de fazer acontecer, de não parar com que tudo que ele havia já, até aquele momento concretizado. Eu acho muito bacana quando tu puxaste das esposas deles, porque todas as esposas apoiaram ele diretamente. Nenhuma elas foi eram ligadas com o negócio. Ligadas. O próprio irmão dele, que veio a falecer também. O Dário, acho que era o Dário. Não, é Honório. Acho que é Honório, se não me engano o nome. Ele veio a falecer também. Foi uma das grandes perdas também da vida dele, porque o Honório era um dos braços direitos dele no negócio. E aí, mesmo com as perdas, ele olhava e dizia assim, não, ele fez acontecer, eu preciso continuar. Eu preciso continuar isso aqui. Então, muitos podiam se abater e fazer aquele negócio, o que a gente falou antes, tipo assim, não, aqui não é um lugar legal, aqui não está propício para isso. Ou, eu perdi tal e tal pessoa, não, eu não quero continuar. Não, eu vou fazer acontecer, porque eu não tenho medo, né? Eu preciso ir adiante. E se ele tirou férias só depois dos seus 30, 35, 37 anos, foi porque ele não tinha medo de fazer acontecer, né? Que a gente falou, aquele visionário que mesmo com as perdas, mesmo quebrando muitas vezes, né? Porque financeiras, ele passou muitas dificuldades financeiras, ele não teve medo de, vou abrir uma rádio, eu vou fazer acontecer aqui, vou trazer aqui um aeroporto para Concórdia, vou construir aqui isso, né? E a gente falou muito isso na Transbrasil, mas o bacana é ver que ele, mesmo com as perdas da vida dele, ele não deixou a peteca cair. E se nós estamos aqui falando da Sadia, né, que é essa marca que até hoje é amada e querida, uma das mais amadas do Brasil. Do Brasil, é porque essa marca tem a humanidade por detrás do próprio Atílio. Ele não deixou a peteca cair. E fazendo um paralelo muito importante, o Atílio Fontana ele sempre foi visionário na visão de quem é que são as pessoas que têm que estar próximas a mim, né? Então ele sempre olhou muito isso. Então, quando ele não encontrava alguém que podia ser, ele falava o seguinte, beleza, eu não entendo sobre rádio. Não entendo nada sobre rádio. Não tenho ninguém no meu ciclo de negócio que entende sobre rádio. Cara, eu tenho que contratar o melhor cara para isso. Então, ele ia atrás da melhor pessoa. Ele ia atrás da melhor pessoa, ele não ia atrás de um mais ou menos, ele ia atrás do melhor cara, né? O estúdio da Rádio Rural, a fundação do prédio, né, a forma de como a metodologia construtiva do prédio, ela foi pensada com uma visão de futuro de 50 anos para frente, ou seja... Até hoje é usado, né? Até hoje é utilizado, existe lá ainda, né? Mas a visão da metodologia construtiva era, vamos montar um complexo de comunicação, não era a Rádio Rural. Rádio, não era uma casinha lá. Não era vamos montar uma estação, não, vamos montar um complexo de comunicação. Então a visão dele era, vou ter mais de uma emissora de rádio, vou ter uma emissora de televisão, tem que ser um complexo de comunicação. Então ele pensava sobre essa visão do entretenimento. Então quando ele vai lá e constrói, ele não vai buscar qualquer pessoa para fazer isso, ele busca os melhores engenheiros, ele traz pessoas de fora, traz pessoas da Europa para vir olhar o projeto, para analisar. E quando a gente fala sobre isso, eu acredito que um dos grandes ativos para mim, né,
que eu acho que assim, é sinônimo assim de sucesso da Sadia é a marca, né? A marca do S da Sadia, enfim, quando ele faz essa transição, né? Esse 63, paralelo, 63, né? Em 63 ali, 63. eu acho que foi uma grande sacada. E aí ele vai lá e busca o melhor criativo de todos os anos, o cara que tinha vencido Keynes, que tinha ganhado era o cara da época, era o cara. né? Que era o Washington Oliveto, né? O Washington Oliveto tinha uma dupla criativa que era o Petit, né? Foi o Petit que desenhou. Ele era francês, né? O Petit era francês, então... Desenhou o Lectrek em 71. Isso, então o Petit e o Washington Oliveto, eles eram uma dupla, né? E transicionaram todas as vezes que o Washington ia para outra agência, ele levava o Petit junto. Eles eram a dupla imbatível. Dupla de criação. Dupla de criação. Legal. O Washington era o cara das ideias. E o Petit conseguia ter essa síntese de tirar a ideia da cabeça do Washington e colocar no papel. E eu acredito que o segredo da Sadia, para ela se tornar uma marca tão querida, está relacionada a esse arquétipo da marca. Assim como quando a gente... A humanização da marca. Quando a gente fala o seguinte, imaginem uma marca de refrigerante, né? Sim. Todo mundo lembra da Coca-Cola e talvez a pessoa não tome Coca-Cola, né? E aí agora eu falo, imagine uma marca concorrente da Coca-Cola. Todo mundo vai lembrar da Pepsi. Então, isso é muito forte, é intrínseco. Talvez a pessoa não tome refrigerante, mas ela lembra da Coca-Cola. Lembra das marcas, eu, por exemplo, não tomo mais refrigerante, mas eu consigo, quando alguém faz essa pergunta, eu vou lembrar, né? E a Sadia, ela teve uma lembrança de marca muito mais forte que a da Perdigão, né? E não é porque, por conta da exposição, cara, é porque, a narrativa, tecnicamente falando, né, não só a parte de design da Sadia era melhor que a da Perdigão, como os desdobramentos, né, comerciais eram muito bons, né? Funcionavam, né? Hoje, se vocês forem no YouTube agora e pesquisarem os comerciais antigos da Sadia, talvez tenha alguns comerciais que vocês falem, Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um comercial antigo da Sadia? Quando a gente separa ali, vamos colocar um comercial antigo da Sadia. O primeiro comercial que apareceu o Lectrek, inclusive, que é fantástico. O frango mais veloz do mundo. Já vem pronto para comer. É o frango defumado da Sadia. É só tirar a embalagem e o frango mais veloz do mundo dá uma paradinha em nossa mesa. Oh, dúvida cruel. O que fazer para o jantar? Que tal o presunto Sadia? Não sei. Mortadela, madame. Bem, eu... Quero Sadia, rosbife, linguiça, hambúrguer, salsicha. Já sei. O quê? Eu quero o frango mais veloz do mundo. Produtos Sadia. Fantástico, fantástico. E aí agora a gente olha pra isso e parece um negócio muito tosco, parece mas é um negócio muito antigo, mas se a gente tem que pensar que isso é 80 anos atrás, né? Os comerciais, a maior parte deles não eram animados. Nesta época os comerciais eles eram estáticos, né? Se você pegar nessa mesma época os comerciais, e aí uma grande referência era as casas pernambucanas, né? Arthur Ludgren Tecidos S.A. As casas pernambucanas, os comerciais deles eram estáticos, né? Era uma locução e ficavam passando imagens, cenas estáticas. Então você ter uma animação era algo revolucionário. E vamos fazer uma outra ensinação aqui. Tu imagina em 1970, sei lá, 71 foi quando o Lectrek veio pro ar, né? Mas lá em 69, 70, quando falou assim, cara, nós temos que humanizar essa marca. Então imagina uma reunião, né, na época já com a diretoria da Sadia, né, uma reunião de briefing para que a agência, né, o Washington Oliveto ali, e fizesse a criação dessa humanização, porque eu não sabia até o que seria, né, depois foi traduzido em frango veloz, né, tanto que o capacete lá representa a velocidade, porque o nosso queridinho, esse aqui já é novo, né, esse aqui é moderno. Agora que a gente não está vendo, vamos colocar aqui a evolução vamos colocar na tela aqui a evolução do Lectrek. Desde quando começou lá, que era um desenho ainda em 2D, e hoje, cara, na NBA, né? Até tênis ele tem, cara. Não aparece mais as patinhas dele, ele tem até tênis. E ele tava na BJ conversando com o tênisão lá, lindo, maravilhoso. E ele tem assim, ó, tanto quando a gente trouxe o Lectrek pra Concórdia, o oficial ali, cara, não é qualquer pessoa que pode entrar na fantasia do Lectrek, cara. Eu tava conversando com o pessoal assim, todo cheio de... Por quê? Porque existe uma narrativa tão forte, agora assim, o ano que vem essa dia faz quanto? Em 2024.
80 anos. 80 anos. E observe agora, a Sadia foi, por exemplo, no Jornal Nacional, cara. O Jornal Nacional interrompeu 1 minuto e meio para passar a história do Natal da Sadia. Jingle bell, la la Presunto Tender Sadia é recomendado pelo próprio Papai Noel. E quem que era o personagem principal? Esse aí. Lectrek. E aí vem a questão da humanização, né, Léo? O Lectrek, a gente tem que pensar sempre, embora vocês podem pesquisar, vocês vão ver que os primeiros comerciais, ele tem uma evolução gigantesca, a gente viu aqui, né? Mas a função dele era essa, era conseguir conectar com as pessoas de uma forma mais didática, mais criativa, mais humanizada, as pessoas conseguiam entender, né? Mas o grande lance, essa narrativa do frango veloz, está relacionada à situação dos transportes aéreos, né? Por isso também, que ele tem esse óculos de aviador, que inclusive eu acredito muito que a Apple tentou copiar, tem um meme sobre isso. Não vou colocar na tela aqui, não. Não, e esse meme estourou, cara. Esse meme explodiu no mundo inteiro, cara. E as pessoas falam, inclusive, o Atílio Fontana já tinha inventado o óculos. Né? Coloca na tela aqui só o comparativo do Lectrek moderno com o óculos da Apple, né? O Vision Pro, ele que foi lançado. Né? A marca de visualização de marca por causa desse meme. E o Lectrek, ele é um frango veloz por dois motivos. Primeiro, porque eles queriam demonstrar a velocidade do sul pro eixo Rio-São Paulo, mas também, não só por isso, ele também é um frango veloz, por quê? Porque nós estamos falando que os brasileiros estavam vivendo um momento importante que era o automobilismo brasileiro, em evidência. Demais. Né? Começando, né? E aí a gente tem grandes nomes do automobilismo brasileiro, né? Desta época, né? Nesse mesmo período ali, ainda não era o período do Senna, né? Mas começava-se o automobilismo brasileiro ali, está relacionado a isso. Então vocês vão encontrar alguns comerciais, inclusive, que é o Lectrek correndo na Fórmula 1, por exemplo, né? Então isso é muito legal. Então ele trazia muito aquela situação do recorte local, mas o recorte local ele era sempre pensado atemporal. Como que a gente consegue construir? E eu acho que esse é o grande segredo da marca da Sadia, publicitariamente falando, que é preciso construir um comercial que seja visto em qualquer época do ano. Se a gente quiser pegar esse comercial desse ano e rodar no ano que vem, as pessoas vão entender. E é uma narrativa bem difícil, né? Eu acho que são poucas empresas ou poucas marcas que conseguem fazer esse tipo de narrativa. A exemplo do que é o seriado Chaves, né? Que daqui também 60 anos o cara vai assistir e vai dar risada. Vai dar risada. E você, mesmo tendo assistido inúmeras vezes, você já sabe qual é a piada, mas você ri todas as vezes porque ela é uma piada inteligente, ela é uma piada atemporal. Isso aí. Então eu acho que esse é um desafio dificílimo que a dupla dinâmica ali, o Petit e o Washington, conseguiram fazer ao longo de vários tempos ali dentro da marca da Sadia. Lectrek, esse nome veio da onde? Aí eu penso na humanização, né? Lectrek, muito legal. Aí vamos pensar o seguinte, qual era o ativo principal, né? O ativo principal que nós tínhamos ali nesse momento, que a marca considerava. Aquilo que a gente falou, pessoas, né? Esse era o primeiro ativo. O ativo principal era pessoas. Como é que se escolhe o nome do Lectrek? O nome do Lectrek. Com pessoas? Pessoas. E aí eles falam o seguinte, não, vamos fazer um concurso cultural onde alguém uma dona de casa vai escolher o nome. Lembrando que ficou 19 anos sem nome, né? Sem nome o Lectrek. Foi quase nos anos 90, né? Foi quase nos 90. E aí uma dona de casa dá o nome dele de Lectrek, né? E cara, pegou o Lec, inclusive agora estão apelidando de Lec, né? O apelido carinhoso lá na Sadia é o Lec, pra cá, o Lec. Mas Lectrek eu acho um nome mais impositivo, tipo assim, falar Ayrton, né? Não faz, né? Mas Ayrton Senna do Brasil, né? O nome composto, né? Isso mesmo. E assim, quando a gente fala eu acho que de marketing, né? Eu vejo assim que a Sadia, ela ainda dá aula, acho que teve um período que, digamos, o marketing da Sadia ele falhou um pouco, a transição, não sabia qual seria a marca, BRF, Perdigão, Sadia.
Mas hoje o posicionamento nos últimos anos da Sadia, Muito bom. absurdo, cara, absurdo. Olhando para o contexto de marketing, a marca da Sadia ela é uma marca muito atual, ela segue em evolução. Segue em evolução, né? Obviamente que, assim como a Perdigão sofreu no processo de fusão e transformação com a BRF, né? Ali não foi a Sadia que perdeu, foram as duas marcas que perderam valor de mercado na exposição. E aí a gente teve um crescimento muito forte da Aurora e da Seara, que conseguiram alcançar uma fatia muito importante porque estavam posicionadas. Né? O primeiro momento, a Sadia e a Perdigão precisavam demonstrar a força da marca BRF, né? E aquele momento ali foi um momento onde as marcas principais perderam. Mas pra mim, assim, tem 3 comerciais que são icônicos da Sadia, né? Um é aquele que cancela o Natal, não sei se vocês já viram. Vamos colocar o comercial do Cancela o Natal. Cancela o Natal, acho que esse é um comercial sensacional. Meu bem, traz o Tender Sadia que o pessoal tá chegando pra ceia. Tender Sadia? Aham. Eu não comprei. Como? Eu esqueci. Esqueceu? Cancela o Natal. Deixa pro ano que vem. Mas como ela foi esquecer? Não esqueça o Tender Sadia. Natal sem Tender Sadia não é Natal. O segundo comercial pra mim que é sucesso é o do presunto Sadia, do menininho, né? Sim, cara. Esse cara é uma sacada. Esse aqui não é. Tá querendo me enganar. Esse aqui é o Sadia. É esse aqui e tal, que o menininho vai apalpando o presunto. Esse não é. Tá querendo me enganar, é? De jeito nenhum. Opa! Esse é Sadia. Sadia, aquele que tem a marca em relevo. O presunto que você conhece na ponta do dedo e na ponta da língua. E aí veio uma coisa assim, ó, só para antes que eu falar o terceiro. Olha o que é isso. Eu tenho que vender essa caneca. Mas, cara, não faça o óbvio. Porque senão, se tu fizer o óbvio, o teu concorrente vai fazer o óbvio, o outro vai fazer o óbvio, no final a tua caneca não tem valor. E aí quando essa Sadia traz pra mesa, o próprio Lectrek não era óbvio. Né? Você pegar o produto, vamos pegar o exemplo do frango, né? Se nós pegarmos, olha como o cara é carismático, mas se nós pegar o frango lá que sai da granja, ele não é carismático. Nada. E aí tu começa, mas não faço óbvio. Entendeu? Outra coisa, por exemplo, quando a gente trouxe o Lectrek para a Concorde, o que eu observei? O zelo e o carinho para a narrativa do Lectrek. Aonde ele vai estar, como que ele vai transitar. Qual é o contexto? Qual o contexto? O evento faz sentido ou não faz sentido? Legal. Tipo assim, cara, não foi só trazer, não é assim, eu quero colocar. Não, cara, eu preciso entender se faz contexto com a marca. Então, assim, eu acho que esses comerciais que você ia fazer lá atrás, ele já tinha uma interpretação da além do produto. Que era o valor que a marca tinha, né? E fala o terceiro agora. E aí, nesta evolução, né? O terceiro é essa evolução do Lectrek, né? Para essa nova roupagem. E aí, quando eu falo nova roupagem, eu estou falando de anos 2000, não estou falando da versão atual, né? Nos anos 2000 ele se reinventa e ele traz um contexto muito mais emotivo quando ele se transporta para arquétipos, né? Então, aí a gente tem essa situação, né? Do sonhador, né? Que é arquétipo do sonhador. Quando a Sadia exemplifica que ela vai parar de ser orientada para produto e ela vai vender uma história com contexto, né? Eu vou ser o criador de sonhos, né? É tão gostoso ter alguém assim. É tão gostoso assim perto de mim. Estar sempre junto, ter de verdade o seu calor. É tão gostoso o seu amor. Há tanto tempo perto de você.
te entender. Sempre ao seu lado, alguém quem possa confiar. Seja em qualquer lugar. Lectrek, 50 anos de inovações para você. Hoje já a orientação da Sadia, obviamente que a gente já vê uma marca muito mais moderna, ela é uma marca muito mais pop, né? Muito mais cores mais vivas, né? Então tem essa, o Lectrek já brinca mais, né? O Ali falou aqui sobre o Lec, né? Teve na Copa, né? Quando criou-se o hit lá, ai Lelec, Lec, eles vão lá, adotam aquilo como algo pra marca, depois... Boa noite. Lelec, trek, sadia pro lado, sadia pro outro, tá gostoso, vem na dança do Ecinho, quero ver o Brasil todo, girando pro lado, girando pro outro. Ah, lelec, trek, vem na dança do Ecinho. Ah, lelec, trek. Agora, nesse momento local aqui, nós temos várias temporadas, que seja ela especificamente algumas situações relacionadas a festivais, né? Então eu pego vários festivais, Lollapalooza e vários outros festivais que a marca está junto. Lançaram o hit no Lollapalooza. Eu quero delícia, tá derretendo e tá movimentando. Quando essa fome tocar, escuta, deixa o cabelo te ensinar. Fácil de preparar, delícia, que tá sensacional. Sente cheirinho, tem pizza nuggets, burrito pra geral. Tem pizza nuggets, burrito pra geral. Então isso traz essa jovialidade da marca. Então quando eu olho aquele primeiro Lectrek, que é o vídeo que vocês viram aqui agora, e eu vejo ele ser Lectrek agora, a gente consegue perceber que isso é um ativo da marca muito importante, que tem toda uma história, um legado, e ele foi se reinventando, né? E hoje ele consegue trazer uma semiótica muito importante para a marca para conseguir contar essas histórias, né? Então eu acredito que há um enredo, mas que o Lectrek ele é um papel fundamental para o grande sucesso da marca Sadia, né? Se a gente olhar hoje para os outros frigoríficos, nenhum deles conseguiu ter humanizar, né? Ter um personagem que conseguisse representar a marca e que fosse querido. O Lectrek é um personagem querido, as pessoas gostam dele, né? Então ele conseguiu fazer isso com maestria, eu acho isso fundamental. Eu acho bacana também a gente olhar para a Sadia, né? 63 foi quando foi o primeiro desenho, por assim dizer, e até hoje é o mesmo, né? Com algumas diferenças no S, mas é o mesmo. Eu gosto muito de pensar assim, poxa, você pode fazer o mesmo muito bem feito, mas você pode mostrar de outras formas esse mesmo, né? E o Lectrek fez isso, né? Desde o início ele foi o mesmo, ele é o mesmo, porém com as mudanças para fazer, né, o público, olha só, que bacana, que legal, e gamar nisso, né? É algo de coração, e não só que nem falou, né, vender a caneca. Pô, caneca não vende, né? Mas, pô, a minha caneca ela é diferente. O Lectrek é diferente, o S da Sadia é diferente. E essa venda de marketing, e aqui vem muito mais do que isso, né? Foi bem pensado e bem feito durante muitos anos. Desde 63 o S é o mesmo, mas o produto é diferenciado. E aí quando a gente fala sobre produto, uma aula assim, né, sobre produto, vamos pensar qual era o produto representante da época da Sadia. O primeiro produto deles é o frango Sadia, né? Depois veio a Ave Fiesta, enfim, mas o primeiro era o frango Sadia, né? Era um produto que tinha um posicionamento, enfim, né? Frango defumado, frango temperado Sadia. Ele já começa por uma inovação de produto. Primeiro, não existia produtos temperados, então ele começa a ser temperado. Depois inovação do produto. Inovação do produto, né? Então, os primeiros comerciais, eles são comerciais orientativos da marca, né? Quando a gente começa a olhar aqueles comerciais lá da década de 50, eles são comerciais que eles têm que explicar o produto. Por que o produto existe? Ah, é um frango que já vem limpinho, você não precisa limpar. Porque na época... As pessoas tinham que depenar o frango. Tinha que depenar o frango. E alguns frangos vinham ainda com restos ali. O dele não, já vinha limpinho, né? Você não precisa temperar, porque todos os frangos precisavam temperar. Então ele tem já uma inovação de produto. Mas eu gosto de dizer que embora o Ali tenha falado aqui sobre a oração aos concorrentes, que eu acho que é muito importante,
Eu acho que o Atílio Fontana ele tinha um quesinho assim de falar o seguinte, cara, eu quero ser o melhor mesmo, eu quero ser bom. E sempre que o meu concorrente fizer uma coisa, eu quero fazer uma coisa melhor que o dele, né? Então ele surge com o frango sadia, né, que era o frango temperado, e aí a Perdigão olha e fala, opa, o Atílio colocou um frango, cara, vamos fazer esse negócio porque o frango é mais fácil, ele é menor que o suíno, né? E ele tem mais velocidade, eu consigo colocar mais no caminhão. E é proteína. É proteína, e aí reinventa-se o negócio ali da Perdigão também. Mas a Perdigão começa a olhar essas coisas e começa a falar o seguinte, como é que eu consigo ter um frango melhor? A Perdigão faz assim como o Atílio fazia, né? Vamos buscar quem entende sobre melhoramento genético. Vai para o Japão, busca os japoneses para fazer o melhoramento genético e criar o quê? O Chester. Né? Então o Chester é um frango com melhoramento genético. Atílio olha aquele frango, olha o frango da Sadia e olha o Chester. Ele fala, cara, o Chester da Perdigão é muito maior que o nosso, cara. Como é que nós vamos fazer um frango maior? E aí alguém fala pra ele, cara, e se a gente abater esse peru? Porque o peru é muito mais grande naturalmente ele já é muito mais grande. E isso é pensar à frente do tempo dele. Aí surge o Peru Sadia, que foi um grande sucesso, né? Foi uma grande revolução, né? Em 74 ele vai lá e revoluciona o mercado, né? E aí uma coisa assim, Thiago, eu quero colocar uma aspas aqui, olha a importância, né? A indústria posicionar o produto. Exato. Porque se nós olhar lá antes dos anos 70, não era uma coisa natural. Depois, sei lá, a Apple, o iPhone, né, o iMac e tal, mas posicionar o produto, geralmente posiciona a marca. Eu produzo frango e ponto. Não, de repente o cara vai lá e começa a posicionar o produto. A própria Perdigão, ela foi uma mestre em fazer isso com o Chester, porque o Chester ele era um frango, mas ela deu nome pro frango. Deu nome pro frango. Era um frango que era comido no Natal e no Ano Novo. Se chamava Chester, não se chamava frango. Era temporal. Era temporal o Chester só existia nesse período do ano. Né? Então, cara, ele era um frango, mas que tinha um nome. E ele falou, como é que eu vou criar o meu Chester? Cara, o meu Chester vai ser o Peru Sadia, né? E aí ele vai lá e constrói esse produto que, obviamente, não era um produto quisto pelo mercado, né? Não era um produto... Mas ele sabia que o produto era bom, que era uma carne saborosa e que ia poder competir de igual para igual com o Chester da Perdigão. Então ele vai lá e acredita naquela ideia e fala para os caras, pro Peru Sadia dar certo e combater o Chester da Perdigão, o tempero é o segredo. Uau! Né? Então vai lá e constrói em cima disso, faz o melhor tempero possível para que as pessoas olhem e falem, mas esse peru é melhor que o Chester. E agora a pergunta, Chester ou Peru da Sadia? Chester da Perdigão ou Peru da Sadia? Peru da Sadia. E tu, Thiaguinho? 100%. Cara, eu acho que os dois uma enquete, né? Os dois são muito bons, né, cara? Eu sou do Peru da Sadia. Mas eu tinha uma queda no Peru da Sadia. Cara, eu acho que os dois são muito bons, cara. Eu não posso falar, né? Eu sou natural de Capinzal, berço da Perdigão. Então tu gosta do Chester. É obrigatório, né? Fica ali no meio. É muito engraçado isso. Quando eu cheguei aqui era um negócio muito engraçado, porque a minha mãe, por exemplo, minha mãe faz cachorro quente até hoje. E para ela o cachorro quente só pode ser feito com a sadia com a salsicha da Perdigão. Né? E as pessoas aqui de Concórdia só fazem cachorro quente com a salsicha da Sadia. Ainda tem muito disso. E agora falando em salsicha, quem lembra daquela propaganda? Coloca aí na tela, aquela propaganda que o garfo apertava na salsicha e virava o S. Virava o S da Sadia. Fim de semana tem S. E a salsicha preferida tem um S de Sadia, o que deixa o hot dog com gostinho de alegria. Sadia, nosso melhor está dentro. E aí existe um slogan que na minha cabeça, assim, cara, eu lembro da cena, assim, eu em casa, né, a TV ainda, cara, sei lá, pixelada ao extremo, né, na época era normal, hoje tu vai no canal que não é HD. E na época, pra quem não sabe também, se a TV tava pixelada aqui em Concórdia região, a culpa era do pai do Alexandre, que era quem controlava. O pai, na época, funciona as antenas aí das TVs. As antenas de televisão. É verdade. Já tenho culpado, então. Tem, pode culpar o velho, né? Mas olha só, e aí tu fala assim, pô, o S da Sadia, né? Daí tinha uma propaganda lá. Pra mim, Sadia, como é que é? Salsicha, S, Sadia. Salsicha começa com S. Começa de Sadia. De Sadia, cara. E aí, eu acho que assim, por isso que eu acredito muito que a marca, ela foi fundamental. O design da marca, a parte da marca, a dicção da marca. A força da marca, eu acho que todos os arquétipos que relacionam a marca, eles foram fundamentais para o sucesso da Sadia, assim como também foram importantes para Perdigão, para Aurora, para todas essas outras marcas, mas de todas elas, assim, sem sombra de dúvida, a Sadia é muito, sonoricamente ela é muito melhor, visualmente ela é muito melhor. Quando você olha a marca da Sadia, é uma marca atemporal. Fácil de lembrar, né? O S de Sadia, ele tem o mesmo efeito do C da Coca-Cola. Isso é muito difícil de fazer, né?
Depois, né, a Perdigão ela conseguiu traduzir e popularizar a marca através dos jingles. A Perdigão ela foi muito feliz com os jingles, né? O P de Perdigão, enfim. Mas, cara, a marca da Perdigão não é uma marca carismática. Você olhava, era uma fonte quadrada. Era indústria. Uma fonte quadrada. Ela passava algumas coisas que eram importantes para eles, que era passar essa situação da confiança. Agora, a da Sadia, ela era uma marca amiga. Eu olhava para a marca da Sadia e falava, cara, esses caras são muito legais. E assim, depois vamos colocar aqui na tela a evolução da marca, nós estamos dando o quadro aqui, mas no 44 e 50 a marca era industrial. Era uma marca industrial. Sim. Tanto que ele tem um verde em 1950 ali, que é 100% indústria, né? E depois, em 63, que vem a marca comercial. Total. A Sadia, então assim, vamos pegar a evolução da marca desde quando era a Sociedade Anônima Concórdia e vamos até a Sadia de hoje. Só você vê a evolução e como ela é focada, por exemplo, né, realmente em transmitir comercialmente falando o que tu falou agora. Porque além desses 2 pontos que tu colocaste, tem o terceiro também, né? Que foi, né, como é que fala? Termômetro. Temperatura. Temperatura, que foi algo revolucionário pra época, né? Então, tipo assim, quem um dia pensou que colocou lá, pim, tá pronto, né? Vai levantar lá o pininho, vai estar pronto. Não precisa ficar olhando a cada 5 minutos para ver se tá pronto, né? Evolução de produto. Pro produtor, pra pessoa que comprou, né? Colocou lá e tá lá com a família no Natal, né? Não precisa ficar a cada ponto olhando. A visão. E aí vem uma coisa importante que eu acho que é a promessa do produto, né? Assim, a entrega. A promessa do produto. O frango vai estar limpo, o frango vai estar temperado e você não precisa se preocupar, fica focado na família que vai ter o termômetro. Eu acho que a promessa do produto é uma coisa que hoje a gente fala muito. Né? Quais são as promessas do teu produto? O que tu entrega hoje realmente? E aí vem aquele negócio, meu concorrente entrega isso, eu vou entregar isso, e depois isso aqui já não é mais diferencial, eu vou ter que ter um outro isso. E olha só, né, galera, tem tanta coisa pra gente falar. Mas tanta coisa que nós vamos ter que fazer mais podcast aí sobre o Atílio, sobre a Sadia, sobre a rádio, sobre o hotel, sobre supermercado, transporte. E quando a gente pensa em intercomunicação, né, eu falei que a Rádio Rural ela era um canal de comunicação, né, que estava focado no entretenimento, mas a primeira coisa que ele conseguiu construir, né, uma das primeiras coisas, era a intercomunicação entre os negócios dele. Uau! Todos eles eram interligados por um negócio que na época era disruptivo, que era o telefone. Uau. Então ele constrói, né, esses pontos telefônicos em vários lugares. Hoje seria o grupo de WhatsApp. Exatamente, tá aqui, ó. Eu fico imaginando o seu Atílio cobrando a galera no grupo de WhatsApp. Pessoal, bom dia. Então tem que bater a meta hoje. Esse aqui é o telefone particular, ficava no escritório dele, aqui no memorial, né? O telefone particular dele. E no caso nós pegamos ele emprestado. Pegamos emprestado aqui. E aí, obviamente, que quem já viu esses telefones mais antigos, né, sabe que aqui fica o discador, né? Que é onde a pessoa faz aqui tinha os números. Vamos colocar uma foto do telefone que tem a bolinha. Aqui, mas por que esse não tem? Por que este não tem? Porque este aqui era um telefone privativo que era só de intercomunicação, ou seja, ele comunicava com as empresas dele. Então existia um aparelho, um modelo de aparelho exatamente igual em vários lugares. Tinha um no Ser Sadia, tinha um no Super Sadia, que era o supermercado, tinha um no hotel, tinha um na Rádio Rural, tinha aqui no aeroporto, né? Então em todos os lugares. E aí, como é que você fazia ali as ligações? Por essa manivela. Então você tocava a manivela, 3 rodadas para frente e 1 rodada reversa, você liga para o frigorífico. Caramba. 6 rodadas você liga para a Rádio Rural. E era só interno, ele tocava lá na Rádio Rural, o cara lá pegava. O cara atendia o telefone. Era tipo o telefone vermelho da Casa Branca. Tipo o telefone vermelho da Casa Branca. E com esse telefone ele passava os comunicados na rádio. Então de manhã cedo, né, quando ele fazia lá às 6 horas da manhã lá o Bom Dia Agricultor, era por aqui que ele falava. Inclusive, assim, a Tuane, que ela tá aqui no backstage, né, ela nos mandou um áudio, né, do seu Atílio. Vamos ouvir? Né, vamos colocar um áudio aí do seu Atílio, né, fazendo um programa às 6 horas da manhã, né? Bom dia. Bom dia, agricultor, cara. Que loucura, velho. Quando o senhor iniciou o seu trabalho aqui nessa região há cerca de 40 anos atrás, o senhor imaginou que o oeste catarinense que Concórdia fosse ter um desenvolvimento como tem hoje? Realmente, eu vim a Concórdia a primeira vez em 1942, no mês de março. Observei o elemento humano que existia por aqui e a qualidade das terras, que é aqui a zona do oeste catarinense. Temos todas as condições necessárias para o desenvolvimento e o progresso.
E ele mandava o áudio pelo telefone. Era ao vivo, né? Era ao vivo. Então ele pegava o telefone, discava o telefone, tocava lá na rádio, o pessoal colocava ele no ar e aí ele falava em tempo real. E isso permitia com que ele falasse de qualquer lugar, porque ele podia estar viajando, né? Então se ele estivesse em outro lugar, né? Mas não era móvel, lembrando? Ele não era móvel, era lugar fixo, né? Ele tinha que estar em outro lugar que fosse da Sadia, e que, né, que ia ter o telefone e que ele ia conseguir fazer a discagem correta e ligar para a Rádio Rural. Hoje seria o grupo de WhatsApp. Seria o grupo de WhatsApp, é um negócio muito legal, né? Inclusive assim, vamos aproveitar e fazer um convite pra galera, né? Que vocês conheçam Concórdia, né? Por vários motivos, e conheçam o Memorial Atílio Fontana. Então, inclusive, nós agradecemos aqui porque a gente pegou emprestado, né? Então o Thiago tá colocando de volta aqui no lugar que não é esse lugar, tá, Antônio? Depois a gente vai colocar no lugar certo. Mas o Memorial Atílio Fontana, ele tem muita história, eu acho que não só sobre o Atílio Fontana, mas acho que ele tem uma história do próprio Brasil, né? Total. Porque a gente falou aqui de uma pessoa desbravadora que desbravou, criou uma marca que até hoje é uma das marcas mais amadas do Brasil, né? E existe esse memorial, né? Que hoje é mantido, inclusive, né? Pela família. Acho que isso aqui, cara, é algo realmente. Hoje tu pode viajar o Brasil inteiro. Quantas famílias que preservam a história, cara? Tu entendeu? Então, assim, o ano que vem, a Sadia faz 80 anos. Né? E o Memorial Atílio Fontana é ativo, ele é aberto ao público, as pessoas podem vir visitar. Tu pode, por exemplo, nós estamos numa peça. Nós chegamos aqui hoje de manhã, tem crianças. Crianças aqui na frente, hoje em dia tem umas 50 crianças brincando no jardim da casa. A Tori me falou que esse espaço aqui tem 25 mil metros quadrados. Nós estamos nesse momento aqui na sala de almoço, né? Inclusive estou lendo a plaquinha aqui na parede, porque quando tu vem visitar o Memorial Atílio Fontana, tu vai visitar essa sala. Esses móveis que nós estamos aqui são originais, né? do seu Atílio na época que ele morava aqui. Então, assim, eu acredito, não só para você que hoje gosta de história, mas você que é empreendedor, eu acho que você respirar um ar como esse e entender que daqui foram tomadas decisões, inclusive que impactaram o Brasil, porque ele foi senador. Né, Atílio Fontana. Não é nosso objetivo aqui aprofundar a história do Atílio Fontana, política, a gente possa fazer sobre isso, né? Mas o seu Atílio Fontana, inclusive, aqui tomou decisões, né? De fazer várias coisas assim que hoje talvez... Pro progresso brasileiro. Progresso brasileiro. E aí vem um negócio interessantíssimo que eu quero agora perguntar para vocês, meus queridos. Chega um momento da vida de qualquer tipo de empreendedor, diferente do empresário, que ele pode tomar uma decisão de não fazer mais nada. Exato. Vamos ser sinceros. Chega um momento que não é mais o dinheiro. Mas né? Não era a visão dele, né? Mas é isso que ele traz agora. Assim, daí vamos pegar um exemplo assim. Chega um momento que não é mais dinheiro. Porque assim, vamos pegar um exemplo. O bicho começa a se envolver na política, cara. Exato. A gente não vai entrar na seara do Atílio Fontana, porque eu acho que nós podemos até fazer um podcast sobre ele, que teríamos muito mais assunto. Mas aí veio uma coisa que eu acho que foi um legado da Sadia. Ele já não focava mais somente em dinheiro e a própria marca da Sadia também não fazia mais isso. E aí vem uma coisa que até tu falaste antes sobre o SAC, né? Sistema de Atendimento ao Consumidor. Sadia lança, né, qual foi o ano aqui? 82, o SAC, sem o PROCON exigir. Não era uma lei, por exemplo, que nem hoje a empresa tem que ter um canal obrigatório, né? Obrigatório, um canal para tu receber reclamação, tratar a reclamação, dar devolutivo e criar um protocolo. Hoje é obrigatório. Mas tu imagina a época que não era obrigatório, o cara falou assim, cara, eu quero ouvir o meu cliente. Como humano isso eu quero um canal para que a pessoa ligue e converse conosco. E aí volta assim, por que ele fez isso? 1982. Lembrando que em 89 nós perdemos ele e ele faleceu, né, em 1989. Em 82 a Sadia faz um canal para ouvir o cliente. Minha opinião, tá? Minha opinião, acho que foi outro motivo que fez a marca ficar tão próxima das pessoas. Entendeu? Só o fato de tu pegar uma embalagem lá, ter um lugar para você conversar com a indústria. E falar, olha, o frango que veio aqui não estava legal. Ou, e o cara olha, ser ouvido, né? Gostaria de falar para vocês que o produto de vocês, o tempero melhorou, ou que o tempero não é mais o mesmo, né? Isso. E, cara, isso é uma pesquisa de mercado, né? Ele abriu um canal para pesquisa de mercado, onde as pessoas poderiam ter a oportunidade de falar. Isso é muito importante, por quê? Porque como ele sempre foi um cara muito ativo, ele não só ouvia as reclamações, como ele filtrava e ele operacionalizava aquilo em ações, né? Então hoje, por exemplo, como a Ali falou, é uma obrigatoriedade das marcas ter o canal de atendimento ao consumidor. Eu mesmo já fiz vários apontamentos, vários apontamentos para várias marcas. Você acha que alguma dessas marcas vai tomar alguma decisão por causa daquilo? Vai olhar aquilo, talvez, né? Protocolar. Vou fazer um exemplo que aconteceu comigo, eu não vou citar o nome da marca, mas eu fiz um post numa rede social e a marca entrou em contato comigo. Eu fiz numa rede social, entrou em contato com outra rede social, porque não era uma reclamação, era uma constatação. Cara, uma pesquisa, foi um cliente oculto. Tanto que eu falei para a pessoa assim, eu fui um cliente oculto. E ela pediu assim, qual unidade que o senhor foi atendido? Eu falei, não, eu não quero falar a unidade. Eu estou disponível para fazer um meet com vocês, uma videoconferência, para explicar meus 35 minutos que eu fiquei no ponto de venda. Eu quero que a marca de vocês melhore, porque eu gosto de vocês.
E daí a pessoa me entendeu de uma forma protocolar, não é protocolo, show de bola, perfeito. Não. Tá tudo certo. Mas daí que veio a diferença. O que aconteceu? O meu post acabou dando muita visualização, me chamou a diretora de experiência da marca. Com o telefone particular dela. Aí é outra história. Mas daí eu falei pra ela assim, eu dou oportunidade ao meu cliente, eu sou um cliente, eu culto cliente. Eu falei pra ela, sou um cliente, eu culto cliente. Que é o que realmente... E aí veio uma coisa interessante, olha só. Lá quando essa reclamação, que ela talvez trataram como reclamação, eu falei, não é uma reclamação, é uma constatação do que aconteceu. A pessoa tratou como protocolar. Porque é o processo, né? É isso aqui, não sei o quê. Protocolo. Quando eles viram que era algo muito mais profundo, né? Talvez um cliente querendo cooperar, né, com a marca, e aí entrou uma pessoa humana com um telefone particular, com a foto dela lá particular, que tinha a família, inclusive, na foto dela, pra fazer o contato comigo. E aí como que eu me senti? Cara, eu me senti do caramba, velho. Eu falei assim, cara, assistiu. Aí eu volto na história do Atílio, porque é a orientação. O saque, ele só surge por conta da orientação. A orientação dele é estar orientado a pessoas, desde o princípio. Pessoas. Então, quando ele abre o canal de comunicação com o cliente, ele está falando o seguinte, eu quero te ouvir. Me ajude. Você faz parte da construção. Você faz parte da construção do negócio. Isso aí. Quando eles vão lá e falam o seguinte, ficam 10, 12 anos sem nome pro Lectrek, ele fala, cara, vamos deixar as donas de casa escolherem. Deixa as pessoas, não é um publicitário, deixa as pessoas escolherem. Beleza, vocês podem criar o nome, mas vamos dar a oportunidade vamos ouvir as pessoas. Então, isso é um massivo transformador gigantesco, que é quando você tem a orientação a pessoas, quando você faz o teu negócio orientado para as pessoas, você entende que as pessoas fazem parte e que quando elas fazem parte, assim como o Ali acabou de relatar aqui, ela se sente do caramba, né? Ela fala, cara, eu ajudei aquela marca a fazer tal coisa, eu ajudei aquela marca a evoluir, ajudei aquela marca a se transformar. Então eu acho que esse também é um fator crítico de sucesso muito grande. Muito tem a se falar sobre a Atílio e muito tem a se falar sobre essa marca. Eu acho que sim, viu, Tony? Acho que vamos ter que invadir a casa aqui de novo para fazer um especial só sobre o seu Atílio, né? Só sobre a história dele. Porque a gente falou a Transbrasil, falamos do Atílio Fontana, falamos do filho dele, Omar, também. Agora viemos para cá falar da Sadia, falamos do Atílio Fontana. Tem que ser Sadia para falar, tem muita coisa. Acredito que em um processo evolutivo aqui no nosso linear da história, um ponto crucial é logo depois que o Atílio morre, né? Os concorrentes continuam... de uma forma muito mais enérgica, né? O concorrente direto, e aí assim, nós estamos falando que na região sul, assim como nós temos dois times de futebol rivais, que era Grêmio e Inter, né? Grêmio e Inter, nós tínhamos dois times rivais que era Sadia e Perdigão. E inclusive, como eles tinham passos muito parecidos, a própria Perdigão tinha time de futebol. Quando fala time, é time mesmo, tá, galera? Time de futebol, vôlei, outros esportes também. Outros esportes, né? E competiam em competições nacionais de alto nível. Tinham atletas importantíssimos que jogaram em ambas as seleções aí, né? E aí quando a gente está falando sobre isso é o quê? A Perdigão vê aquele momento de falar o seguinte, beleza, a Sadia é a marca mais querida do Brasil, mas a Sadia não está olhando para o mundo e eu posso ser a marca mais querida do mundo. Uau. Né? E aí a Perdigão ela tem esse insight muito mais rápido de falar o seguinte, vou começar o processo de internacionalização. E aí ela faz isso, né, em um curto espaço de tempo e ela começa exportação, enfim. Mas a Sadia ela tinha duas coisas que eram importantes. Primeiro, consolidação do mercado nacional. A Sadia queria ser consolidada e ela já tinha conseguido aquilo. Então o próximo passo era a internacionalização, né? E aí o Forlan, que foi um papel fundamental nesse processo da história, né? Ele vai lá e ele consegue construir isso, né? Com esse processo de internacionalização, quando faz aí a visão de falar, beleza, esses negócios que eram negócios que o Atílio tinha criado, que era a Rádio Rural, que era o Super Sadia, que era um Hotel Alvorada, esses negócios eles cumpriram um papel importante, mas agora já não faz mais sentido. Agora o nosso foco é a indústria e nós precisamos demonstrar a internacionalização. Para isso nós precisamos de duas coisas. Precisamos de foco e de dinheiro. Então vamos se desfazer desses negócios e vamos pegar esse dinheiro desses negócios para ajudar no processo de internacionalização. Então é um momento de virada de chave importante. Eu teria feito diferente, não sei, né? Eu acho que há muito um contexto do momento e aí talvez ele tenha olhado a oportunidade, tenha olhado que aquilo já não fazia mais sentido e que era uma visão que ele precisava ter feito naquele momento, como assim a Perdigão também já tinha feito. Então, foi importante, né? Todos esses negócios que a gente falou, Rádio Rural, enfim, outros negócios, foram negócios importantes para a época, para os momentos, para o momento, né? E eu acho que o processo de internacionalização, ele vem como a transformação não só no processo de internacionalização,
como também no processo de abertura de bolsa, né, de mercado, né, transformar ela em uma SA, transformar ela no capital aberto, né, que são 3 coisas que são muito próximas, né, transformar em SA, transformar o processo de internacionalização e abrir o QSA para capital aberto ali, né, o IPO. Então são 3 coisas que tiveram sinergia em um momento muito próspero e que transformaram a marca nisso que a gente vê até hoje, né. E aí vem uma coisa que nós vamos entrar agora num momento um pouco delicado, assim, né? Que foi quando a Sadia, né, começou a ter algumas dificuldades, né? Isso já falávamos ali nos anos 2000, né? Teve algumas dificuldades, inclusive, né, o mercado falava muito, né, sobre uma possível até mesmo falência, né? Ou pelo menos um pedido de falência ou até mesmo de recuperação judicial inicialmente, óbvio, né? E aí vem a fusão da Perdigão, né? Pegou todo mundo aí, né, dormindo e falou assim, agora vamos nos unir, nós somos concorrentes, né, vamos nos unir. Vamos nos unir com o nosso inimigo, nosso maior, o arquirrival, né? E vamos criar uma marca chamada BRF. É como se nós olhássemos hoje assim e falar o seguinte, vamos pegar gregos e troianos e vamos ser amigos. Né? Cara, é um negócio... Ou Grêmio Inter fazer um time só. Vamos pegar Grêmio Inter. Vocês são loucos. Vamos fazer uma equipe Alegre. só. Pra que vamos ter dois times grandes em Porto Alegre? Não, vamos juntar Grêmio Inter. Fluminense e Flamengo, vamos juntar... Havaí e Figueira. Havaí e Figueira, né? Não tem nexo. E lembrando que pouco antes disso, a Sadia, né, entra também no cenário mundial, também na Bolsa de Valores. Né, que foi algo que desencadeou também uma possível, né, um dos fatores aí para esse quesito da falência. Eu acho que é um assunto bem delicado, bem e até mesmo o dia que nós tocar nesse assunto aí, acho que nós vamos ter que buscar várias coisas, que tem muita coisa no meio do caminho, que são indicadores que é um assunto muito delicado, essa questão. Mas assim, que aconteceu, né? Arestas à parte da situação financeira, vamos nos concentrar especificamente na junção desses dois times. Como marca, como é isso aí. Como marca, né? Então, quando a gente olha para isso, são culturas muito próximas, porque nós estamos falando em cidades que estão em um raio de 100 quilômetros. A colonização é muito importante, né? Uma colonização, uma cultura italiana, predominantemente italiana, né? Onde valorizava-se muito a marca, o legado da marca, né? Quem, assim como eu falei aqui, né? Quem consumia produtos da Sadia, consumia produtos da Sadia. Quem consumia produtos da Perdigão, consumia produtos da Perdigão. Como é que essas duas marcas juntas vão fazer produtos iguais se são produtos diferentes, né? Então eu acho que esse processo de integração, ele foi um fator crítico de sucesso para a marca. A gente sabe que foi um processo muito doloroso porque, embora algumas metodologias da Perdigão eram ultrapassadas, ao mesmo tempo algumas metodologias elas eram mais evoluídas e vice-versa. Algumas metodologias da Sadia eram ultrapassadas e algumas metodologias elas eram mais evoluídas. E como é que a gente deixa o ego de lado para falar o seguinte, cara, não, agora não tem mais o teu jeito. Não, porque não, mas na Perdigão a gente fazia assim. Não, mas na Sadia a gente fazia assim. Mas agora não tem mais a Sadia e a Perdigão, agora é a BRF. Como é que difícil, né? Neste novo momento se alinha? Então, assim, acho que a gente já falou aqui sobre esse arquétipo de marca, né? Eu sei que era importante, que era protocolar e que precisava ser assim. Que precisava existir uma marca BRF para demonstrar essa união. Né? Institucional para demonstrar a união. A galera nem sabe o que é. Essa união na indústria fabril, mas o canal de São Paulo mas naquele momento a mensagem ela precisava ser de unificação. Não ia ter como eles não fazerem se eles não criassem uma marca BRF para dizer assim, é tudo junto. Uma marca mãe, uma marca guarda-chuva. Eles precisavam demonstrar isso para as pessoas ter esse sentimento de que eu não trabalho mais na Sadia. Eu não trabalho mais na Perdigão, eu trabalho na BRF, que é dona das marcas Sadia e Perdigão. E aí é uma construção de marca que demora 10 anos. Né? Entre você... Nós estamos falando 10 anos construindo uma marca BRF, perdendo o valor de mercado das minhas marcas Sadia e Perdigão, deixando com que os meus concorrentes ocupassem um espaço que era meu. Mas isso é uma parte da fatia do mercado, né? Perderam a fatia do mercado. E aí tem várias coisas, né? O próprio Conar ali faz esse processo de entendimento, né? Que eram duas marcas. É obrigatório a venda de vários negócios que tinham sinergia, né? A própria Batavo, que era um ativo muito importante, e assim, N outras marcas que foram que precisaram ser
desfeitas. E a escolha né? também de uma delas para ser a predominante, né? Que é a Sadia, a própria Sadia. Então isso tudo foi um processo evolutivo que foi importante para a construção da marca Sadia, né? E quando hoje a gente olha, né, e entende todo esse lastro que a Sadia gerou, a gente consegue entender que foi importante, que todas as coisas como foram feitas. E aí eu sempre digo o seguinte: se eu pudesse ter sido o Atílio Fontana da minha época, né, ou se eu fosse o Atílio Fontana naquela época, eu faria as coisas que ele fez? Com certeza eu não teria a visão que ele teve, porque esse cara era fora da curva mesmo, né? Então é difícil a gente olhar para um negócio hoje e falar aquilo que a gente falou aqui durante todo esse podcast. De olhar e falar, não, eu vou montar uma emissora de rádio, não, vou montar uma companhia aérea para transportar frango. Poucos conseguiram ter essa visão. Poucos conseguiram ter essa visão, né? E aí eu acredito que o fator crítico de sucesso da Sadia era o Atílio Fontana. Eu acho que assim, esse era um fator crítico de sucesso assim, crucial. Para mim foi disparado, acho que foi disparado. E eu acredito que a imagem dele, assim, e talvez assim, eu não estou desmerecendo todas as outras pessoas que sucederam a administração, ou todas as pessoas que estavam junto com ele, porque, como a gente falou, ele trabalhava sobre pessoas, mas ele aspirava a isso, porque quando você olha para um cara que consegue enxergar além do tempo e ele fala, vamos que vai dar certo, e ele dá o tom, né? Todo mundo segue, porque todo mundo olha, cara, esse cara fez dar certo até agora, com certeza ele vai fazer dar certo. Ninguém consegue olhar e falar, não, mas espera aí, ninguém vai questionar. As pessoas olham o legado dele e falam, cara, o cara, né, tirou leite de pedra, o cara construiu logística onde não existia, o cara construiu um frigorífico, criou uma marca do zero, pode ser alguma do nada. Então, se ele está falando, ele tem uma visão que eu ainda não consegui enxergar, mas nós vamos olhar para lá e vamos ir. Então, eu acho que esse é um papel muito importante do líder, que é quando o líder ele consegue mostrar um caminho que na cabeça dele ele sabe que ainda não existe, mas inimaginável, inimaginável, ele está olhando o futuro e fala, nós vamos chegar lá. Ele não sabe como. E esse é o papel crucial. Se vocês perguntarem se a gente conseguisse hoje, né, com a ajuda e talvez isso seja possível, né, com a ajuda da inteligência artificial, muito próximo, de repente a gente conseguir ter uma conversa com o Atílio Fontana. Né? Acho que tá. Mas se a gente conseguisse conversar com ele... É só a gente pegar a informação dele, pegar o próprio livro, transcrever tudo, e áudios que ele tem, um dia a gente vai conseguir conversar. Não seria muito difícil, não. Se a gente conseguisse conversar com o Atílio Fontana hoje, a gente talvez perguntasse para ele, Atílio Fontana, quando você começou, você sabia onde que você ia chegar? Ele ia falar provavelmente que não, né? Ele ia falar provavelmente que não. E talvez a visão final, eu quero construir uma empresa assim, um geral ele teria, mas as dificuldades que ele enfrentou ele não teria, ele não saberia nunca, né? Então assim, por mais que ele foi inovador, todas as dificuldades que ele precisou vencer para conseguir consolidar a visão em todas as posições de negócio dele, né, foram importantes. E ele não sabia, mas ele estava o quê? Guiado para chegar lá e assessorado de um monte de pessoa que estava seguindo a visão dele. Então acho que esse talvez seja o maior legado da história da marca Sadia, né? O próprio Atílio mesmo. Show de bola. Ricardo, já que nós estamos falando de legado agora, o que seria teus dizeres sobre o legado da Sadia, né? Que pode ser o Atílio Fontana. Atílio Fontana, um visionário aí. É inimaginável pensar que talvez hoje tem alguns Atílios Fontanas por aí, a gente talvez olha uns, outros, a gente tenta se basear e dizer assim, poxa, eu queria, né, aprender mais com aquele cara. Pô, nós temos em Concórdia um cara que, né, dá aula para nós sobre empreendedorismo, dá aula para nós sobre como fazer acontecer uma marca até hoje ser vista, lembrada e amada por todos os brasileiros. Então, não só entender como aconteceu, mas aprender para que no nosso dia a dia a gente possa fazer, né, um pouco daquilo que o Atílio fez. Eu queria ser 10% do que esse cara fez. Eu queria ser 15%, 20%. Não sei quanto que eu sou, mas eu quero aprender cada vez mais com ele. E como... E dá para aprender muito, hein? Vamos aprender muito mais. Mas enquanto nós estávamos conversando aqui, eu fiquei pensando, né, os poucos momentos da vida dele onde ele fez acontecer com o hotel, com a rural, com o aeroporto, né, e depois se desfazer disso, mas manter a marca, manter a vontade, a genuinidade dele, de colocar, fazer acontecer sem medo. Por mais que lá na frente pudesse alguma coisa dar errado, mas ele ia fazer acontecer. Mas aí é uma pergunta que fica no ar agora, e se o Atílio Fontana tivesse vivo quando foi tomada a decisão de desfazer dos negócios, será que ele ia... Eu acho que ele não desfazeria dos negócios. Eu acho que não, cara. Eu, assim, Thiago, eu aposto que ele teria hotel até hoje, cara. Ele teria, cara, eu teria. Eu fui estava viajando no Rio Grande do Sul, passei em um lugar lá, 110 anos, cara, 6ª geração.
Passei era como se fosse um armazém, antigamente era armazém de secos e molhados. E aí passei lá, não tinha mais os secos e molhados, né? Mas eles tinham vários produtos e o balcão tinha 110 anos. Caramba. E o que faz aquele negócio ser aquele negócio? Cara, o legado, velho. Então assim, por isso que eu digo assim, eu acredito que o seu Atílio, ele não ia se desfazer, cara. Eu acho que ele não se desfazeria e talvez eu aposto muito que ele teria muitos outros negócios. Que tivesse, Total. Ele teria fundado muitos outros negócios ali. E eu acho que ele seria patrocinador do HJ Conference. Seria sim, cara. Tenho certeza absoluta. Ele estaria do início ao fim lá. Cara, ele seria um palestrante do HJ. Com certeza. Tu imagina ele palestrando no HJ, como é que seria a palestra dele, cara? Total. Cara, vamos ter que ver esse negócio da IA aí, cara. Vamos trazer ele palestrar no HJ, Vamos trazer ele pra palestrar. Mas, cara, olha que a loucuragem não é tão louca aí, cara. Não, e assim, fechamento, assim, né? Eu acho que é bem importante, assim, a gente entender. Eu falo muito sobre essa situação de construção de marcas. É um negócio que eu vivo no meu dia a dia, né? Construção de marcas, como é que você consegue fazer com que uma marca se torne relevante, enfim. São poucas marcas que têm a expressão e o carisma que a Sadia conseguiu conquistar. Então, para mim, hoje, existem 4 marcas que fazem isso com maestria hoje no Brasil, né? A Sadia é uma delas. As outras são a Azul, Boticário e Cacau Show. Concordo. E todos eles têm pessoas por trás. São marcas, né, que eu acredito assim que converso com as pessoas, conseguiram construir ao longo do tempo assim uma jornada muito boa porque está orientada a pessoas, porque consegue construir uma construção de marca. Obviamente a gente não pode comparar a comunicação da Azul com a da Sadia, do Boticário ou vice-versa, ou da Cacau Show, porque são comunicações diferentes, né? Mas todas elas têm o mesmo intuito, comunicar a companhia. Mas a Sadia, de fato, todos os comerciais, as propagandas, a forma de como ela foi feita, de como ela foi pensada, a evolução da marca, para mim, assim, é uma das marcas assim que é case de sucesso. Case de sucesso, eu acho que para todos os publicitários que estão me assistindo nesse momento, para todos os donos de negócio, esse é um ponto de inflexão. Várias vezes eu já vi várias marcas surgirem e esse é um ponto importantíssimo. E aqui a gente viu a evolução da marca da Sadia. O empreendedor, o empresário, quando ele funda um negócio, ele não tem a visão de investir em uma marca. Não. Poucos têm. Ele vai lá e faz o quê? Ele pensa o seguinte, o nome da minha marca vai ser tal. Ele não vai consultar no NPI para ver se dá registro, ele não quer saber de registrar a marca, ele vai lá e fala pro cara que vai fazer a fachada da empresa dele, fala, viu, tu vai fazer a placa aí, já faz o desenho, estica um pouquinho mais ali. Já faz o desenho, te pagam por fora e tal, e constrói-se meio que, como diria a palavra facão, aquele negócio, né? Vou fazer de qualquer jeito aqui e lá na frente a gente vê. E eu vejo que isso é importantíssimo. Por quê? Porque o maior ativo hoje da Coca-Cola não é as fábricas, é a marca. O maior ativo hoje da Sadia não é as indústrias. Não, é a marca. Né? É a marca, é aquilo que a marca... É o leque, é a Sadia, é o Peru. São várias coisas ali que estão relacionadas, né? Então, marcas, quando a gente começa a olhar para isso, é como que eu consigo ter uma construção de marca a ponto de que a minha marca tenha maior valor de mercado do que o meu próprio negócio. E isso é muito difícil de acontecer. E isso não acontece hoje, por quê? Porque a maior parte dos empresários, ele fala o seguinte, como é que eu vou investir uma grana para mim contratar uma agência para criar uma marca de um negócio que eu nem sei se vai dar certo? Ele fala, não, primeiro eu começo assim, depois se der certo. Cara, a visão da Atílio Fontana é diferente. Ele fala o seguinte, eu vou investir em um negócio que vai dar certo. Ponto. Que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou colocar muita grana nesse negócio. Né? Então hoje quando a gente vai olhar no NPI, a gente tem a visão dele, a primeira marca que está registrada foi ele que registrou. E ele já teve a visão de falar o seguinte, cara, e se vir um cara e colocar frigorífico Sadio? Cara, eu vou registrar Sadio, vou registrar todas as denominações possíveis. De todas as classes. De todas as classes, num guarda-chuva de marca para ninguém conseguir não vai fazer uma uma farmácia marca Sadia, né? Parecida. Mas isso na época ainda não. Imagina. Estamos falando isso há anos atrás. Porque poderia surgir uma farmácia Sadia e até hoje ela existia, né? Exato. E aí uma coisa interessante, né, Thiago? Até nós estamos caminhando aqui para o nosso fechamento, mas quando a gente fala, né, de estratégia, a marca hoje, dentro do negócio, ela é primordial. Só que sim, negligenciada por muitas pessoas, né? Então é negligenciada. E aí vem uma coisa, quanto dinheiro você perde por negligenciar a sua marca? Cara, a galera perde muita grana, né? Porque hoje a marca ela tem um poder, e cara, poderíamos citar aqui várias marcas lendárias, como podemos citar marcas regionais. Se eu pegar o exemplo aqui, uma que nós todos participamos, que é o HJ Conference. Desde o primeiro dia que nós começamos o evento hoje, né? A minha meta era o que, cara, era o design mais bonito? Não, mas existia um posicionamento.
Hoje, como a HJ Conference, por exemplo, tem um valor de marca que é muito maior do que hoje a gente vende de ingresso. A marca vale hoje, né? Ela tem um peso, né? Faz com que as pessoas confiem. Né? Nós, por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui, nós lançamos o primeiro palestrante ontem, né? Deixando aqui um pouco mais temporal, e a gente já tinha vendido quase 3 mil ingressos. Bom. Por quê? Porque existe uma marca por trás. Né? E assim, nós estamos em Concórdia. E aí vem uma coisa muito interessante, né? Que eu aprendi muito, né? E eu acho que... Vou te fazer uma pergunta. Claro. Como é que você confia em uma marca? Cara, eu acho que é uma série de fatores. Mas eu acho que existe um efeito chamado história. Eu acho que assim, a história que a marca conta, porque muitas vezes eu confio numa marca, muitas vezes sem consumir o produto. Pode pegar, tem marcas que tu confia sem consumir o produto. Tu não consome o produto diretamente. E tu vai acreditar na história. E quando você não conhece essa marca? Você não sabe nada sobre a marca? Cara, eu vou falar Alexandre, acho que é uma coisa muito particular. Alexandre. Eu olho sobre uma coisa chamada simetria. Porque assim, eu consigo ver uma marca bagunçada. E sim, não é que eu vou olhar assim, a marca tá desalinhada. Mas tu sente a imperfeição. Assim como tu sente a perfeição. Então eu acho que uma marca, quando a comunicação dela é genuína, né? Que tem uma perfeição, que tem uma essência por trás, tu sente a essência. Não é aquele negócio jogado. Cara, quando eu chego num lugar que o negócio é jogado, cara, naquele ali eu falei assim, putz, o cara não teve zelo nem pela marca dele, ele vai ter zelo pela comida que eu tô comendo, Exato. Pela roupa que eu tô vestindo. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto quando a gente fala sobre a Sadia. Esse cuidado, esse zelo que tu tá falando, é o que o Atílio teve lá no início. Antes de a Sadia se posicionar como um grande... Marca comercial, né? Como marca comercial. Como é que eu consigo mostrar que desde a base eu me preocupo? Como é que eu consigo demonstrar que nós vamos ter o primeiro processo de controle de qualidade do meu integrado, porque se meu produto for muito bom, o consumidor vai perceber que é bom, ele vai multiplicar, né? Ele vai multiplicar, o próprio produtor vai falar, cara, se eu tenho que seguir uma metodologia, por que eu tenho que seguir essa metodologia? Por que eu tenho que ter cuidado? Por que eu tenho que tomar banho antes de entrar no aviário? Por que eu tenho que tomar banho antes de entrar em um chiqueirão de porcos? Então, isso tudo faz parte de uma construção de marca, que é o que a gente chama de intangível, que é o que a pessoa não consegue ver. A marca, esteticamente, ela é bonita. Ela passa, essa situação ela passa. Mas isso tudo só faz sentido quando toda a história comprova-se isso, né? E você consegue ter essa evolução. Eu vejo muito essa parte assim, né? Se a gente pegar a própria evolução da marca, né? Ela teve alguns liftings ali, né? Mas ela tem uma preservação, ela segue... uma preservação. A essência dela, a essência dela é a mesma. E eu vejo várias marcas hoje, né? Tem vários cases nacionais de mudanças de marca. Radicais demais, cara. Radicais, né? Vou dar um exemplo, pode dar um exemplo? Inclusive falei pra ele que fiquei muito chateado, que é pro Carito Maia, né? Falei pra ele que fiquei muito chateado quando a Chili Beans foi lá, fez o rebrand e tirou a pimenta da marca, porque eu achava que aquilo ali era um ativo, essência total. Era um ativo da essência. Vamos colocar na tela aqui uma marca, coloca da Chili Beans e coloca a marca da Pets. A Pets fez a reestruturação agora também. Legal. Me desculpa, né, cara, os designers, mas aquele negócio gostosinho, legal, assim, do animalzinho, perdeu na marca agora, ficou quarentona, né? Mas aí tem vários exemplos, né? O próprio Itaú agora, o pessoal tá comparando o Itaú Banco Inter, com o Banco Inter. Coloca a marca Itaú Banco Inter. A Ipiranga também fez um redesign agora. Inclusive todos os PDV, né? Visual merchandising, né? Então, assim, dos pós-combustível. Sabe aquele negócio menos é mais? Eu acho que às vezes é muito isso, assim, né? Eu acho que a Sadia, ela deu aula. Se a gente pegar... Tipo a BIC, assim. Quando a Sadia entendeu que o ativo de marca dela era o S... Preserva o S. Cara, preserva o S e a gente vai melhorando a fonte, tá? Mas é coisa muito sutil para dar essa agradabilidade, dar essa dimensão que estou continuando em evolução, mas eu não mudo a minha comunicação DNA. De 8 a 80. Eu vou seguindo isso, né? Então eu acho que esse é um grande fator crítico de sucesso, assim. Se eu pudesse deixar uma dica aqui hoje para os empresários acredite muito na força da sua marca. Né? Invista dinheiro nisso, proteja-se. Veja se tem como você fazer a patente da tua marca, se você consegue registrar ela no INPI, se você consegue registrar tipografia, né? Olhe para isso como um negócio grande. Escolha uma agência, um escritório de design, alguém que faça um profissional que faça isso com maestria, que você consiga olhar e falar, cara, isso aqui... É minha. E nem é só minha, isso aqui parece muito grande. Sabe quando a gente bate o olho numa marca e a gente fala, nossa, esse negócio é um negócio grande, é uma rede? Não é uma rede, é só um negócio local aqui, só tem aqui. Caramba. E o cara fala, como que eu consegui ter essa sensação de que é um negócio rede? Como eu consegui ter essa sensação de que é um negócio grande? Por quê? Porque, cara, a construção de marca foi tão grande, tão pensada, que as pessoas elas têm essa dimensão. Então, acho que, para mim, se eu pudesse deixar um recorte
geral desse podcast é: aprendam como a Sadia fez, olhem para as coisas que a Sadia fez em todos esses tempos, invistam nisso, porque é isso que vai gerar valor para sua marca. Não para delongar muito, né? Mas eu bora. gosto muito de pensar no lado humano, né, da Sadia, do Atílio e tudo que ele fez acontecer em relação à Concórdia, né, ao Estado, ele também como político, e aí tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas principalmente o lado humano dele, né, de pensar lá naquela família que está trabalhando lá dentro da Sadia e dar um presentinho de fim de ano. Né? Ou então, né, ir além, né, quando que ele desbravou aí Brasil e tudo mais, onde ele não deixou de visitar Concórdia, não deixou de voltar para cá, mesmo estando lá em São Paulo. Né? Então ele fez questão de pensar muito no lado humano, das pessoas que estão ali fazendo o trabalho acontecer. Então esse lado humano para mim do Atílio é sensacional. Acho que também é necessário ter isso dentro das empresas, seja onde for e seja qual tamanho for. Também acho que a gente pensar sobre isso é imprescindível. Perfeito. Caminhar nosso fim aqui, galera. Né, vou deixar meu lado também, né, sobre o aprendizado que nós tivemos hoje. Primeiro, agradecer ao Thiago, agradecer ao Ricardo também por estar aqui. Né, agradecer ao Memorial Atílio Fontana por novamente abrir as portas. E acredito que a gente vai ter que voltar, né, cara? Porque já deixou umas promessas aqui de falar do Atílio. Eu acho que vamos ter que pegar cada negócio dele e fazer um podcast de cada negócio. Boa, claro, eu sou parceiro, velho. O que tu achou? Fazer uma série, velho. Uma série Atílio Fontana. Porque o mestre do empreendedorismo. Né? O que fizesse da vida, trabalhei, cara, entendeu? Porque é uma coisa muito importante quando falo de trabalhar. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa lá no meu e-mail que ela respondeu e, cara, ela falou assim, tu vai tirar férias? Daí eu fiquei pensando, velho, cara, eu curto demais trabalhar, cara. Eu curto. Não sei se... Sabe o sentimento de tu querer ir trabalhar na segunda-feira? Eu tenho esse sentimento faz muito tempo. Então muitas vezes eu fico pensando assim, pô, cara, o que é férias? Férias é uma coisa também eu gosto, mas, cara, sempre que eu tiro férias eu trabalho. Eu não acho aquilo, por exemplo, uma coisa ruim. Óbvio, né? Eu tenho tempo lá com a minha família e tudo mais, mas eu acordo cedo, faço minha leitura, faço análise de mercado, escrevo meu e-mail, tudo mais mesmo estando de férias. E existe uma coisa muito louca, cara. Eu acho que o Atílio Fontana teve de férias por muito tempo. Tá ligado? Muito bom. Cara, porque assim, quando o cara chega e fala assim, o que tu fez? Eu trabalhei. O cara fala, não, o cara só trabalhou. Eu falei, não, cara, mas ele tava de férias, velho. Porque se tu faz um negócio que tu gosta, tu tá de férias, cara. Sei. Tu entendeu? Então assim, talvez as pessoas gostam de acordar e assistir um filme. Pessoas gostam de chegar em casa, talvez na frente do computador. Talvez, tipo, ele gostava de trabalhar, entendeu? Então eu acredito muito assim que... Eu volto nesse caso, nós temos que dar um jeito de entrevistar o Atílio Fontana. Cara, mas aí o negócio da IA, nós vamos cara, esse negócio aí, ó, de pegar uns áudios ali, velho. Cara, ele vai vir pra Gajota. Não, se não for esse ano aqui, nós vamos dar um jeito. Cara, vamos dar um jeito. Nós conhecemos pessoas interessantes, cara. Dá pra gente buscar ali, aqui, colar, reunir, IA, dá pra reunir tudo, cara. E se a gente conseguir fazer isso, vamos ter que trazer o seu Eduardo, né, pra fazer a entrevista, porque pode ser por nós, né? Tem que trazer o neto do Atílio Fontana, trazer o seu fulano, né? Cara, vamos conseguir fazer isso aí, Tony. Daí vamos trazer a galera nessa sala, pensa que legal, ia ser uma conversa muito interessante. Mas assim, cara, eu acho que eu quero trazer um recado para vocês, que a gente só consegue ser inovador, a gente só consegue olhar através da parede, ser visionário, quando a gente consegue de alguma forma olhar para o passado. Eu acho que não tem como você construir o futuro sem você olhar para o passado. E uma coisa que nos últimos anos eu estou aprendendo é começar a buscar um pouco mais na história como nós podemos construir o futuro. Aí, por isso que eu digo de novo e reitero, né? Nós estamos hoje nesse momento, num lugar onde muitas decisões foram tomadas. Nós temos, inclusive, acho que nós somos abençoados em Concórdia de ter esse espaço, de ter o Memorial Atílio Fontana, de nós conseguirmos vir aqui. Né? Isso aqui poderia ser demolido, né? Isso aqui poderia ser um prédio, e não é. Então nós estamos aqui, por exemplo, nós temos várias coisas que talvez de outras pessoas é leiloado, é jogado fora, e aqui nós conseguimos sentir, que tu pegou o telefone na mão aqui, que talvez muitas outras empresas fizeram a mesma coisa e hoje não tem para preservado. Quando a gente vem para um lugar como esse, né, eu já falei isso inclusive para a Tuane, a gente se inspira em fazer coisas que eu chamo de inimaginável. Né? Acho que o HJ, por exemplo, inclusive esse ano a gente conseguiu homenagear um pouquinho, que eu acho que a homenagem é muito pouco, mas um pouco o que nós estamos construindo dentro do HJ Conference, um grande evento que a gente não sabe exatamente por que em Concórdia deu certo, que está dando certo, mas talvez um dia as pessoas também contarão, né, sobre tudo que nós estamos construindo, a nossa história, eu acho que sim. E a gente observa assim que as oportunidades elas estão já escritas em algum lugar, de forma direta, indireta, elas podem estar nesse livro. Uma coisa assim que eu acho inadmissível hoje, assim, uma puxada da orelha para quem é de Concórdia, que o cara que mora em Concórdia que não leu o livro do Atílio Fontana. Eu acho, minha opinião, assim, sendo bem sincero, o cara que não tem como tu discutir, que não tem oportunidade,
que Concórdia não tem como você construir uma carreira. Se você não lê, pelo menos, assim, não é por ele, não é pela marca da Sadia, não é para tu consumir o produto da Sadia depois que tu lê o livro. É para você entender o que é uma construção num lugar onde não tinha nada. Ponto. Hoje nós temos tudo. Mesmo a gente achando que não tem, cara, 2 horas. A estrada é ruim para ir para Chapecó, 2 horas. Tu entra num avião e em 24 horas tu está em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Então não tem como hoje, por exemplo, beleza, eu posso questionar, cobrar lá uma associação comercial industrial, cobrar um governo para melhorar a estrada? Posso. Mas eu não posso simplesmente ficar parado achando que a estrada tem que melhorar para eu melhorar meus negócios. Exato. E fazer as coisas acontecerem. Outra coisa para eu finalizar. Um cara que eu queria entrevistar também, que é o seu Osiris Silva, da Embraer, mas eu acho que talvez não vou conseguir, mas é um cara que um dia ele foi entrevistado na Roda Viva. E ele foi perguntado por que nunca um brasileiro ganhou um prêmio Nobel. E ele falou assim, que a pessoa perguntou, né? E eles estavam discutindo sobre isso, ele falou assim, cara, um dia Deus me colocou numa mesa com os avaliadores do prêmio Nobel de um ano, lá em Estocolmo ele estava, se não me engano. E ele fez essa pergunta para essas pessoas na mesa, por que o brasileiro nunca ganhou um prêmio Nobel? E o cara na hora não responderam para ele. Só que ele, como ele fala nessa entrevista, ele fala assim, os caras começaram a tomar uma vodka. Chegou um momento assim que o cara pegou no braço dele assim, eu quero responder a tua pergunta. Ele falou, sabe por que o brasileiro nunca ganhou um prêmio Nobel? Porque toda vez que um brasileiro é indicado, outro brasileiro critica, denuncia, fala que não sei o quê. E aí hoje os Estados Unidos têm mais de 300 prêmios Nobel, a Argentina tem prêmio Nobel, o Chile tem prêmio Nobel e o Brasil não tem. E aí vem uma coisa que nós aprendemos aqui. Muitas vezes nós temos do lado da nossa casa histórias que vão fazer as nossas empresas mudar totalmente. Nós vamos achar respostas. Mas por que a gente não vem olhar? Por que a gente não lê? Porque talvez a gente acredita porque é daqui, não tem valor. E para quem não conseguir ter acesso ao livro, né, que é uma coisa muito fácil, mas quem não conseguir ter acesso ao livro, pode vir aqui no Memorial Atílio Fontana, né, que além de ter uma cópia do livro, vai poder ter uma aula de história, né, com a equipe do Memorial. Perfeito. Vai conseguir vivenciar esses momentos que a gente vivenciou aqui, né? Tem toda a parte de prataria, louça, todas as coisas que são loucura, típicas da época, né? Vão conseguir visualizar aqui o espacinho, o espaço onde ele ficava, né? Aqui está a caneta onde ele assinava os documentos importantes. O escritório dele, o escritório dele, enfim. E posso falar um negócio desse livro aqui, tá? Inclusive, Tony, vocês têm esse livro aqui? Tem? Esse livro aqui, galera, eu tenho já um, tá? Eu tenho um desses aqui, esse aqui é o meu segundo, tá? E eu tô fazendo o quê? Eu tô comprando esses livros na internet. Sabe quanto eu paguei esse livro aqui, Thiago? R$10. R$10? Eu paguei R$10 esse livro aqui. E assim, eu tô comprando, de vez em quando eu tô comprando. Porque o que eu vou fazer? Eu vou entregar para algumas pessoas, porque assim, eu acho que nós temos aqui a cópia, né? Que eu acho que é a reimpressão dele, né? E esse aqui é o primeiro, né? É a original, né? Então assim, o que eu tô fazendo agora? Tô tentando comprar os originais na internet para entregar para as pessoas o original, porque eu acho que tem peso também, né? O original, né? Galera, então caminhando, no fim, daí acabou até a bateria, né, Cássio? Caramba, a gente começou a fazer um fim de 20 minutos, daí acabou a bateria. Muito bom. O fim não chega no fim. Mas assim, ó, cara, galera, agradecer do fundo do coração a todos vocês, agradecer Thiago, Ricardo. Tamo junto. E, cara, em breve nós nos encontraremos. Né? Eu acho que eu posso dar uma deixa final aqui bem importante? Meu querido. Tá. Se alguém que é aqui da região, né, ou que participou da história da Sadia, estiver assistindo esse podcast agora, comenta aqui uma história legal que o pessoal da produção aqui vai entrar em contato pra gente saber um pouquinho mais sobre isso. Pode ser? Boa demais. Cara, eu ainda acho que nós vamos ter que fazer um especial, né? Depois que nós organizar toda a questão do podcast, um especial para trazer essa galera, deixar registrado tudo isso. Acho muito legal. Tudo isso. Ou a Tony vai alcançar. Pega ele, cara. Pega ele pra nós ali. Tony, alcança pra nós o livro. Aqui nós estamos a Tony tá no backstage, nós estamos dentro do Memorial Atílio Fontana. E aqui, ó, esse é o livro, né, que foi, então esse aqui é o original, né? E esse aqui é o livro que foi reimpresso, como a Tony falou para nós agora. Esse livro aqui, como ele tinha uma fonte, né, mostra aí, Thiago, para nós, ele tinha uma fonte menor, aqui foi feito com uma fonte maior, justamente facilitar a leitura, mas é o mesmo texto, né, não mudou nada, nenhuma vírgula. E esse livro aqui é gratuito, aqui no Memorial Atílio Fontana, então você pode pegar ele para ler. Então, galera de Concórdia, não ganha todo mundo em Concórdia, né? Senão vamos ter que ter 84 mil livros, né, para doação. A Tony falou que vai dar tudo certo. Vai dar tudo no final vai dar tudo certo. Olha que bacana esse marca-página. Além de ele falar um pouquinho aqui, né, ele tem toda a linha do tempo no verso. Até 89. Sensacional, cara. Sensacional, que tá no livro aí. Que legal. Então, olha só, também vai junto de brinde então aí para quem
quem vier aqui buscar. Galera, então. Atílio Fontana. Show de bola, galera, beleza? Fechou. Galera, um grande abraço para vocês. Obrigado. E até o próximo, né? Fricção de Ideias, Negócios, a nossa bate-papo, né, sobre alguma marca, alguma coisa relevante, falando sobre marketing, vendas, também sobre experiência do consumidor, mas não deixar a história, né, de lado, porque ela faz parte de toda essa construção. Valeu, abraço. Valeu.